Se aquela garota, a Maria, que começou com R$ 500, pudesse se sentar hoje na frente da Silveira, o que você falaria? Parabéns, porque não é fácil. Dá vontade de desistir muitas vezes. Muitos fatores que talvez a gente não consiga colocar em palavras. E descobri que tinha uma forma de ler o gráfico que não era necessariamente tendo dinheiro para investimento. Day trade. Maria Silveira é referência em análise discricionária de mercado, grafista, mentora e palestrante, inspira centenas de pessoas com a sua leitura precisa e previsibilidade impressionante, cirúrgica. Não, opero hoje, já sei. Sim. Média flat, não adianta nada. VWAP lateral, não adianta nada. Uma caixa, liquidez nos topos, liquidez nos fundos. Ou seja, vai comprar ou vender, você vai tomar stop. E é bem legal de falar disso, porque as pessoas, elas só veem o que tá ali, mas Exato. é uma luta, né? A maior conquista? Liberdade. Silveira, seja muito bem-vinda. Com essa propaganda, obrigada pelo convite. Poxa, com essa propaganda agora tô até me emocionei que já de cara. Fiquei aqui só admirando você falar. Que legal. Adorei, Parabéns, valeu parabéns. demais. Obrigada pelo convite. É uma singela apresentação da história que você está construindo. Gratidão, gratidão. Vamos ali, vamos lutar cada vez por mais, cativar cada vez mais pessoas com o meu conteúdo, com o meu conhecimento. Essa é a missão. Excelente. E para a gente já partir de um princípio que eu gosto bastante, Silveira, inclusive a gente já até estava conversando antes que o Mapa Mental é o programa com maior índice de choro. Pois é, normal, normal. Já esperem isso de mim. Falando em história, em toda a construção que você está fazendo, eu gosto bastante de você, né? Você é uma pessoa assim que emana sinceridade e competência. Legal, obrigada. E não é à toa que você está onde está. Tem uma construção. Sim. De uma base familiar, de altos e baixos, de perrengues que você passou na sua vida. Então eu gostaria de entender quem que é a Maria antes de se tornar Silveira. Ótima pergunta, vamos lá. Inclusive, é uma honra estar falando aqui, porque, não sei se você sabe, mas eu não participo muito de podcasts, porque eu não me sinto muito confortável a falar. É mesmo? Sobre a minha pessoa. Então, é muito legal estar aqui hoje, porque eu escolhi o mapa mental até para me abrir um pouco mais para as pessoas que acreditam em mim, acreditam no meu trabalho, me conhecerem mais. Que honra, isso é muito, que honra. muito legal. Tamo junto. Bom demais. Bom, vamos lá, vamos começar pela infância então, né? Eu nasci numa cidade do interior do Paraná, né? Chamada Umuarama. Umuarama. Pertinho de Maringá, ali, Cianorte. Legal. Tive uma infância muito boa, eu só nasci em Umuarama e já fui trazida para a cidade que meus pais já estavam morando, já estavam com comércio, né? Então, minha mãe trabalhava comigo na barriga e tal, sempre foi empreendedora, sempre teve seu próprio negócio, comerciante, Legal. Exato. Então, eu só nasci em Umuarama e já fui trazida de bebê para morar hoje em Guaratuba, né? Guaratuba, litoral do Paraná. Você mora lá hoje, atualmente? Moro até hoje lá. Minha família também, tudo mais. Tá. E aí, fui crescendo nessa ambiência de sempre lutar pelas próprias coisas, porque eu nunca vi minha mãe, apesar de que ela conta que ela já trabalhou para outras pessoas, mas eu sempre, a imagem que eu tenho da minha mãe, ela trabalhando por ela mesma. Quando você nasceu, ela já era comerciante. Eu já tenho foto com ela na barriga, comigo na barriga, né, dela e tal, atrás do balcão. A minha mãe e meu pai tinha comércio até um pouco tempo atrás de comida e bebida, e trabalhava no período da noite, e durante 30 e poucos anos aí, lá em Guaratuba mesmo, eles têm comércio de bebidas, né, então só no período da noite. Sempre... Sem metanol. Sem, graças a Deus, pelo amor de Deus. Falando isso, toma sua vodka aí, não é vodka não, tá tudo. Uma aguinha, né? Água. Aí, com isso, sempre cresci nesse ambiente de trabalhar em comércio e tal, e desde pequena, meu pai brinca muito que, na verdade não é uma brincadeira, mas era verdade, que eu ficava atrás do balcão, assim, independente do horário, eu gostava muito, sabe o quê? De contar moedinha. A moeda porque antigamente era muita moeda, né? Sim. Hoje que não se vê mais moeda. Mas era muito mais comum, né? Muito mais comum, muita moeda e tal, pagar as coisas com moeda. E aí eu ficava separando as moedas de R$1, de 50 centavos e tal. E engraçado que calhou eu caí trabalhar hoje, né, com
em volta do dinheiro, né? De moeda, né? Sim. Isso é muito legal. Tive uma infância muito boa, a gente nunca passou dificuldade, graças a Deus. Sempre tivemos, minha mãe e meu pai sempre priorizaram em investir no nosso conhecimento. Tá. Então, claro que o sonho de todo pai e toda mãe, ou a grande maioria, é que o filho se forme, seja um médico, um advogado, né? Algo assim. As profissões tradicionais. Profissões tradicionais. Não aconteceu isso comigo, nem com a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, uns 7 anos mais ou menos de diferença, e hoje ela é fotógrafa, e eu também não fiz faculdade, né? Nem ela não fez faculdade. Todos nós nos desenvolvemos muito fácil na área que a gente escolheu seguir sem precisar de um curso superior, né? Bacana. Mas sempre foi a vontade dos meus pais, né, que eu fizesse faculdade e tal. Mas com o tempo isso foi mudando, porque também, hoje em dia, esse pensamento também já tá melhorado, vamos dizer assim, porque não necessariamente a pessoa precisa fazer um curso superior para se tornar alguém admirável, ter sucesso em algo, né? Certo. O segredo do sucesso é o resultado. Né? E a constância, né? Eu sou muito desse lema. Tudo que você faz bem feito constantemente, você alcança seus objetivos, né? E isso se tornou muito minha realidade, meu lema de vida. E aí, o que aconteceu pra gente não pular etapas, porque eu sou muito dessa. Eu tô aqui, daqui a pouco eu já tô lá, mas calma que a gente chega. E aí, eles investiram muito em conhecimento, estudei a vida toda em colégio particular, então não posso reclamar. Só que nesse meio tempo, enquanto eu estudava, eu casei muito cedo, né? Casar e morar junto muito cedo. Eu casei com 15 anos. E desde sempre, eu trabalho desde a adolescência com os meus pais, no comércio dos meus pais. Que massa. Que é esse comércio de comida, bebida e tal. E sempre no período da noite. Eles têm até hoje esse comércio? Esse comércio eles venderam há pouco tempo, faz alguns meses aí. E o outro faz 30 anos que é tradicional lá na minha cidade, que é um comércio de bebidas, é só noturno. Começa às 21 e vai até 7 da manhã, assim, em épocas específicas. Feriado, temporada. Que bacana. Nesse sentido. É tipo um barzinho. É um street bar, que é um bar de rua. Coloca mesas na rua e a galera se junta ali. Ficou bem famoso, bem tradicional na nossa cidade. Que massa, que legal. E aí, desde então, quando eu não estava trabalhando em um comércio, estava trabalhando em outro comércio. Eu nunca fui CLT, que é a carteira assinada, eu nunca trabalhei para ninguém. Sempre trabalhei para eles, até porque eu sou muito nova e em 2020 que eu conheci o mercado, né? Então, eu fui trabalhando com eles e tal. Nem passava na minha cabeça sobre mercado financeiro, sobre day trade, sobre investimento, nada disso passava na minha cabeça. Era simplesmente eu atendendo as pessoas e minha esposa trabalhando na cozinha, ajudando e tal. Sempre era essa a nossa realidade. Vocês trabalhavam juntas? Juntas, a vida toda. Legal. Foi assim também que a gente conquistou, né, o respeito deles, o respeito dos meus pais. Eles viram que realmente era a realidade, né? Era amor, era verídico, e isso é muito legal. Isso é emocionante. Tá vendo como a gente chora aqui? Parabéns, parabéns. Essa base familiar é essencial, né? E aproveitando, a gente brinca, né? Até brinquei aqui, da produção, né? Ela tá no seu... E ela se tornou a produção. Exatamente, é conhecido, você sempre fala, né? A galera já é comum a galera chamar, né? A tua esposa de produção ali. Mas vocês fazem uma parceria muito legal. Muito, e sempre foi assim. E sempre foi assim? Sempre. Onde você, assim, mostra a cara, só que ela te dá uma base, uma estrutura. Isso. Que eu tenho certeza que, se não fosse isso, você não estaria onde você está hoje. Não, muitas coisas foi por conta dela, muitas coisas. E é bem legal de falar disso, porque as pessoas, elas só veem o que tá ali, mas é uma luta, né? Deixa eu até, produção, vocês conseguirem um papelzinho, alguma coisa, pra gente aí, ajuda. Obrigado. E aí, voltando, pra gente não se emocionar. Desde sempre a gente trabalhou juntas nisso, e até foi ela que me apresentou o mercado. Ah, ela conheceu o mercado antes? Antes. A gente começou a estudar junto, na verdade. Só que eu tenho uma curva de aprendizagem muito, assim, atropelo tudo. Tá. Então, tudo que eu absorvo, eu administro muito rápido na minha mente e eu consigo botar em prática muito rápido. Você consegue executar rápido. Executar rápido. Isso é essencial. Exatamente. Eu penso e eu pego aquilo e já transformo numa coisa muito incrível, entendeu? E
assim, isso é com tudo, em todas as áreas. Bacana. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu comecei a me desenvolver é porque antes de eu conhecer o mercado, eu queria partir para um lado artístico. Então eu desenho, eu toco violão, canto, né? Bacana. Então eu quis ir partir para esse lado. Tanto é que antes da pandemia, eu estava trabalhando com os meus pais para juntar dinheiro, para pagar um curso de tatuagem, para eu aprender a aplicar na pele. Eu queria ser tatuadora. Só que aí com a pandemia, porque eu conheci o mercado na pandemia, em 2020. Com a pandemia, tudo fechou. Curso de tatuagem, o comércio dos meus pais fecharam. Tudo isso aconteceu, né? Então, cara, foi assustador. Eu moro numa cidade que tem menos de 40 mil habitantes, tem 35, vamos dizer. Sim. Onde que morador mesmo, que é visível, é pouquíssimo, entendeu? O comércio é muito fraco. Só em épocas específicas que fica muito bom. Entendi. Então só em épocas específicas que fica mais... fica mais movimentado e tal. Uma cidade, por exemplo, no Ano Novo, que tem 35 mil pessoas, no Ano Novo vai para 1 milhão de pessoas. Caraca. Então trava tudo. É o carnaval mais legal do Paraná. É mesmo? É na minha cidade. Que assim, legal. Eles fazem um show, é muito legal mesmo. É muito famosa a minha cidade por conta disso, por conta da praia, né? Que também é a melhor praia do Paraná. Então é muito legal. Mas o comércio é difícil. Então a gente foi trabalhando e eu fui juntando dinheiro para isso. Veio a pandemia, cara, isso acabou com a raça de tudo quanto é tipo de comerciante. A pandemia não acabou só com os comerciantes, assim como muitos deles, mas também ela moldou um novo pensamento, uma nova forma de viver, né? Eu penso muito sobre isso. Isso na humanidade. Né? Em todo lugar do mundo, a pandemia ela veio assim, tipo, vamos começar de novo a partir daqui. Foi um momento de muita dor, mas também de muito aprendizado. E muita revolução, né? As pessoas elas tiveram que revolucionar tudo. Eu acho que a gente acelerou basicamente 10 anos em um ano, né? Exatamente. Por conta da necessidade de mudança. E as pessoas, ao invés de sair muito tarde, passaram a sair mais cedo, voltar para casa mais cedo. Depois, né? Porque depois que a poeira baixou, que tudo voltou ao normal, ainda assim, quem vivia a mesma realidade já não é mais a mesma coisa. Então teve que se reinventar e tudo mais. Então, nesse meio tempo, eu tava pensando que eu queria investir em mim. Então, eu já tava com esse pensamento que eu queria investir em mim, em algum tipo de conhecimento, algum curso técnico, alguma coisa que eu poderia usar a meu favor. Então, como eu queria muito um lado artístico, e eu desenho muito bem, particularmente, eu fui pro lado da tatuagem, que já é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu sou muito tatuada, agora tá tudo coberto, mas eu tenho tatuagem em tudo, então é uma coisa que eu gosto muito. Só que aí fechou tudo, inclusive o comércio dos meus pais, tivemos que abrir, por exemplo, às 6 horas da tarde e fechar às 8 da noite, então só tinha 2 horas, porque tinha toque de recolher. E aí eu tive que falar pra minha mãe assim, olha, eu só ganhava R$30 por dia. Trabalhando das 18 até umas 3 da manhã, mais ou menos. 4 da manhã. Já era pouco. Só que aí ficou impossível, porque nem os R$30 ela conseguia pagar. E tipo assim, não era culpa dela que ela não queria. Não tinha quem atender. As pessoas não... Quem ia das 6 às 8 num bar? Entendeu? Numa cervejaria? Ninguém. Então, começou a ficar muito difícil pra mim, pra minha esposa, pra minha mãe, pro meu pai. Então eu falei, cara, assim não dá. Eu vou ter que sair daqui e fazer alguma coisa na minha vida. Foi onde eu comecei a trabalhar para outras pessoas. Graças a Deus, só para uma pessoa, até que eu conhecesse o mercado. Fui trabalhar para outra pessoa, nesse momento, até falei em um outro podcast que eu fui, que eu ganhava R$75. E eu falei assim, cara, uau, né? Mais que dobrou ali, né? Só que era das 10 à meia-noite. Então acabou com a minha vida, com a minha liberdade, com o meu tempo. Cara, foi terrível essa fase, meu Deus. E também, novamente, a produção sendo a produção. Sempre ali... Também saiu dos meus pais e entramos num comum acordo, olha, não dá, a gente não vai viver de amor, né? Tem que viver com dinheiro, né? Exato. E aí fomos nós duas trabalhar para esse mesmo local novamente. Graças a Deus, eles aceitaram, porque é difícil aceitar casal, aceitaram, fomos lá nós. Beleza, das 10 à meia-noite, cara, que hora que a gente se via? Nunca, né? Aí começou aquela loucura, meu Deus. Vocês trabalhavam em setores diferentes? Não, a gente trabalhava junto no mesmo setor, porém, era das 10 à meia-noite. Sim. Então eu chegava em casa, tinha que dormir, tomar um banho e dormir, pra já acordar. No momento de trabalho ali, vocês estavam trabalhando. Só tomava café e já tava no trabalho de novo. E, tipo, tinha 15 minutos de pausa. Era terrível, assim. Na minha cidade é bem comum não assinar carteira. É bem comum não ter esses benefícios, ainda que um CLT tem, entende? Então,
eu costumo dizer que CLT é ainda melhor do que eu vivia. Porque o que eu vivia era, tipo assim, no boca a boca. Trabalhou tantas horas, pagou, legal, maravilha, mas não tem férias, não tem nada disso, né? Sim. Então eu tinha que saber administrar esse pouco e esse pouco tempo. E então, depois, ainda assim, conhecia. Aí o que aconteceu? Minha esposa acordou um dia, bela e formosa, e falou assim: é o seguinte, a gente tem que começar a investir. Daí eu pensei, essa mulher enlouqueceu completamente, tá doida. Porque a gente vai investir o quê? O quê? Entendeu? Porque eu não tenho dinheiro, então a gente vai investir o quê? Nem ela, né? A gente tinha para pagar as contas, sair um pouquinho, um dia, 2, mas a vida, a realidade é bem normal, né? A gente vai investir no quê e como e com o quê? Ela assim, calma, vamos começar a estudar. Vamos começar a estudar investimento, vamos comprar uns livros, papapá. Então ela foi a grande incentivadora disso. Tá. E eu falei, beleza, vou te dar um voto de confiança mais uma vez, né? Ela sempre fala e acontece. É tipo o papo de mãe. O controle não tá em cima do sofá. Se eu for aí e achar, sabe como? Se eu for e achar. É, desse tipo. Aí eu falei, beleza, né? Então, vamos fazer isso. Vou começar a estudar sobre investimentos. Então, tudo começou aí, sobre investimentos. Só que investimento para quem não tem dinheiro é uma realidade assim, ó. Exato. Não existe. É. A pessoa, ela pode começar a investir com pouco, mas ela tem que ter esse pouco. Exato. Tem que sobrar ter um ponto de 200, partida. 300, tem que ter um ponto de partida e entender o que está acontecendo Não é para só ter conhecimento, né, Silveira? É conhecimento mais dinheiro. Exato. É conhecimento e prática, né? Não adianta. Então, começamos a estudar sobre investimento e eu vi assim, cara, investimento no momento não dá, porque não sobra nada para investir. Uhum. Então, tipo, e nem que eu quisesse. E olha que eu sou muito controladora com as finanças. Sim. Eu sou muito racional, bem, sabe? legal. Eu administro bem. Apesar de não parecer, porque eu também gasto bastante, mas eu só gasto aquilo que eu posso, que é a parte que eu posso gastar. Eu Exato. separo aquilo para mim, para um benefício próprio. Vocês têm uma fatia da pizza para isso. Exatamente. Legal. Hoje. Mas sempre eu tive esse pensamento de que eu sou bem madura com as finanças. Uhum. Coisa que eu não sei para quem que eu puxei, porque meu pai e minha mãe, zero. Não tem maturidade nenhuma financeira. Eu não sei para quem que eu puxei isso, mas eu sou muito controladora. Eu sou assim, ó, calculista. Será? Não sei, vamos lá. Né? Sou bem pé atrás com todas as coisas que eu vou fazer. Eu calculo bem a rota antes de executar. E aí, com esse estudo nos investimentos, eu descobri gráfico e descobri que tinha uma forma de ler o gráfico que não era necessariamente tendo dinheiro para investimento. Uhum. Eu poderia fazer lucros no dia, onde a gente chama de day trade. Day trade. Pronto. Então aí foi onde eu descobri que dentro da ala de finanças, de investimentos, nós temos day trade, swing trade, position trade, e aí eu fui começando a entender mais sobre essa área. E aí também comprei uma pilha desse tamanho de livro e lá se foi eu, né? Estudar sobre day trade. Falei para a produção assim, olha, eu acho que no momento o ideal é a gente fazer day trade. Daí ela que me achou um pouco louca. Mas aí, beleza. Ela falou assim, cara, não, eu quero que você aprenda a investir. Investir. E esse negócio aí é muito louco. Muito louco, muita doideira. Porque daí, o primeiro caminho que a gente vê sobre day trade é o quê? Opções binárias. Exatamente. E aí, a gente que cai... não tem nada a ver, né? Que não tem bom a gente absolutamente aqui, nada a ver. Quando fala sobre mercado financeiro, é B3, cripto e forex. Isso Exato. É mercado financeiro. Opções binárias não pertencem ao grupo de mercado financeiro. É uma aposta travestida de mercado financeiro. Exatamente. Então, fui conhecendo mais sobre opções binárias no início. E ela me achou completamente maluca, porque imagina, a gente tem que tomar decisão aqui e aqui tem que dar certo, entendeu? O preço ele não pode ir nada contra a sua ideia de compra ou de venda. Diferente do day trade real, né, no mercado financeiro, em B3, cripto e forex, por exemplo, onde você compra em X lugar e você tem um espaço para o preço trabalhar dentro do teu stop e aí então, e horas de desenvolvimento, não 1 minuto, não 5 minutos, né? Então, com o tempo eu fui vendo isso. E aí comprei uma pilha de livro, começou ali meus estudos, Martin Pring, né, que a gente estava falando agora há pouco, até antes de entrar, comecei por ali, análise técnica explicada, primeiro, né? Análise técnica explicada. Depois vem a análise técnica dos mercados financeiros, de Flávio Lemos. E o que é legal, né? As pessoas, às vezes, elas me perguntam que livro eu recomendo para a pessoa estudar.
Quem tá começando, se fosse para começar hoje. Uhum. Eu com certeza recomendo esses, apesar de não ser exatamente isso que eu aplico hoje. Eu recomendo análise técnica explicada, análise gráfica análise técnica dos mercados financeiros, né? Do Lemos. Isso, do Lemos. Por quê? Porque vai te dar uma base onde você consegue partir de um ponto. Porque o que você vai pesquisar hoje na internet? A pessoa que está começando hoje, ela não vai pesquisar Elliott. Ela não vai pesquisar SMC. Ela não vai pesquisar o Wyckoff, que são as técnicas que hoje eu aplico. Uhum. Ela vai pesquisar suporte e resistência. Exato. Ela vai pesquisar canais e tendências, retração de Fibonacci. Análise né? técnica. Exato, análise técnica. Então... E que muitas vezes ela não sabe o que é análise técnica. E isso, né? E que muitas vezes não tem um ponto inicial, um pontapé inicial. Exato. E isso é a maior dificuldade, porque se a pessoa não tem um pontapé inicial, como eu tive com a produção, ela fica assim, perdida igual barata tonta. Sabe uma barata dentro de um banheiro? Ela fica assim, rodando, não sabe pra onde vai. Então, se fosse para recomendar, eu recomendo a base de conhecimento, que é a base de tudo. Ali nesse livro você vai encontrar volume profile, você vai encontrar retração de Fibo, um módulo dentro do livro só sobre Elliott, pouca coisa, porque Ralph Nelson Elliott explica melhor, mas de forma genérica. Mas você já entende, opa, legal, existe isso, existe aquilo. Então eu comecei com esses livros. E depois, partindo desses livros, que eu fui conhecer as outras técnicas, né, que me levaram a ter realmente uma análise discricionária de mercado, onde eu consigo compreender o que já aconteceu, para entender o que está acontecendo, então tentar prever a próxima movimentação gráfica, né? Boa. E isso me tornou muito mais confiante, vamos dizer assim. Porque, imagina, quando você traça a retração de Fibonacci, por exemplo, você tem várias linhas. Qual linha é a que funciona? Primeira pergunta. Exato. Então, para mim, meu Deus, eu compro aqui na 50, eu compro na 38, eu compro na 61, eu compro aonde? Para mim era tudo grego no início. Eu não entendia nada disso. Eu tenho que comprar na região que tem mais contexto. O que é contexto? A pessoa que está começando, ela não sabe disso. Exato. Então, eu me senti muito perdida no começo, como todos, né? Como todos nós, você provavelmente também. E aí eu fui unindo cada ponta para então elaborar algo que realmente me trouxesse segurança e confiança. Segurança e confiança, é a palavra. Coragem de clicar comprado, coragem de clicar vendido, né? De assumir o risco. De entender o que é risco, né? Boa. Porque às vezes você entra comprado assim porque você tem uma expectativa. E a expectativa quebra o cara. Porque você pensa assim, eu vou entrar comprado e ele vai subir. Porque eu que entrei comprado. Eu entrei comprado, então ele vai subir. Você já tá com aquela expectativa de alta. Só que o mercado não vai fazer o que eu quero só porque eu comprei. Ele vai fazer o que ele quer. E eu tenho que entender o que ele quer para ir então fazer. Entendeu? E mesmo assim, fazendo tudo certo, pode dar errado. Muito, mas total. Por isso que existe um negócio chamado stop loss, né? Stop loss, que a galera não usa, que é assustador. Hoje em dia, que eu sou referência em vários pontos, onde as pessoas chegam até mim e falam assim, Silveira, eu fiz uma análise aqui em tal ativo, e eu entrei comprado, sem stop, porque eu fiquei com medo que o preço me estopasse. Mas agora não é pior? O preço agora, vamos supor, entrou comprado, ele tá caindo. Não é pior ainda? Você estar ainda em um trade onde só tá caindo, você entrou numa tendência furada, que você achou que ia subir, não subiu, só tá caindo, Ele passou do ponto onde seria o seu stop e continua afundando, e você lá com esperança, com expectativa. Exato. Aí volta de novo naquilo, expectativa, daquilo, meu Deus, não, o preço vai, porque se eu entrei comprado, ele vai subir, ele vai me entregar R$300, Exato. Ele vai me entregar $200, né? E toda expectativa frustrada gera dor, né? Nossa, e aí você vira num limbo, porque isso é todos os dias que você está tentando, por meses. E aí você fica aqui, meu Deus, toda vez que eu compro, o preço vai ficar caindo que nem louco. E a pessoa daí não sabe o que é stop ainda, até que ela descobre, meu Deus, então existe stop. Só que aí vem uma outra coisa que a pessoa não sabe, a assimetria de risco-retorno. Boa. Cara, a pessoa coloca um stop lá na caixa prego, lá onde que não é nunca para pegar, porque ela tem medo que pega. Mas que jeito, meu Deus. É aquele stop que tá ali por tá. Né? Tá ali para dizer que eu coloquei o stop. E ela não entende que ela tem que pensar assim. O stop loss, ele está ali para te tirar do trade antes que seja tarde demais. Porque o que vai proteger o teu preço comprador é a demanda que está entrando ali. Porque é a demanda que joga o preço para cima. Então, se eu tenho uma zona de proteção, é ali naquela zona que o seu stop tem que estar. A partir do momento que aquela zona de demanda, já que você entrou comprado,
foi violada, foi rompida, significa que deu zebra. Saia o quanto antes, é um sinal de alerta. Erra barato, né? Meu Deus, erra pouco, vamos supor lá, gerencia o teu risco. Posso arriscar X no dia, só tô confortável para arriscar X no dia. R$100, vamos dizer. Divida em 2, porque você não vai... No começo, dificilmente você vai pegar um trade só. Porque no começo é assim, meu Deus, perdi, vou entrar de novo. Entendeu? Então, no começo, dificilmente, a pessoa faz... Eu pergunto assim, tá bom, mas quantos trades você fez? 7. Eu falo assim, 7 aonde, meu Deus? No tempo gráfico de 15 segundos? Só se for. Porque não... Como que a pessoa pegou 7 trades? Por exemplo, no meu operacional, isso é impossível. Não dá. Por exemplo, só para você entender a lógica, dentro do meu operacional, eu pego 1 ou 2 trades no dia em cada modalidade. Deu, não deu? Paciência. Em cada modalidade você fala mercado nacional, internacional, Isso, cripto. B3, cripto, Forex, por exemplo. Então, são 3 modalidades. Então, se eu opero B3, eu tenho um capital para B3, um capital para cripto e um capital para Forex. E eu gerencio eles da mesma forma, porém separados. Sim. Então, eu posso, por exemplo, arriscar até 2 trades em B3, até 2 trades em cripto por dia, né? Isso é como eu me senti confortável. Você pode ser que goste de 3 ou 4, tá tudo bem. Mas o que eu digo é assim, operar que nem um doido na frente do gráfico, isso não traz... Sem critério, né? Sem critério nenhum, sem entender sobre contexto, sobre gatilho, né? Também é uma coisa muito importante. Então, a gente estava falando sobre como eu iniciei nesse mercado, né? Isso. Então, foi basicamente assim, com o empurrão da produção, me pedindo para aprender sobre investimento, ou para que a gente aprendesse sobre investimento, e com esse nicho, eu aprendi mais sobre day trade, sobre swing trade, e inclusive me familiarizei mais com day trade, né? Que são operações que abrem e fecham no mesmo dia. Tem gente que gosta de abrir e ficar ainda um dia, 2, 3, né? E você teve dificuldade para aceitar o risco no começo, aceitar perder? Então, isso é uma coisa bem séria que muitas pessoas que vão me ouvir agora devem passar pelo mesmo que eu. Eu tive bastante dificuldade de aceitar perder, mas não por conta do financeiro. Por conta do ego. O medo de perder era a questão assim, meu Deus, eu vou ter que falar que não deu certo. Meu Deus, eu vou ter que falar que eu perdi tanto. E agora? Então, eu sempre quero ser suficiente em tudo. Eu quero ser controlador em tudo. Eu quero controlar isso, quero saber disso, eu tenho essa personalidade. Então, quando foge do meu controle, eu não gosto. É uma coisa que eu não gosto mesmo. Você tem um perfil dominante, né? Isso, perfil dominante. Então, quando eu vi o dinheiro esvaindo, eu pensei, meu Deus, vou ter que parar, não dá. Pra mim era o medo de perder, não por conta do dinheiro. Era porque meu Deus, como assim eu vou ter que falar? Por conta de falhar. Falhar, eu tô falhando o tempo todo, meu Deus, eu tô falhando o tempo todo. A frustração de se sentir perdedor, impotente. Isso mesmo, é isso que eu senti. Tudo que eu fiz na vida deu certo e isso não vai estar dando certo? Só que isso é uma coisa que eu posso sentir hoje também, mesmo depois de 5 anos. Isso é uma coisa que eu posso sentir hoje, porque o medo ele não some, ele tá sempre dentro da gente. Exato. E a gente tem que criar coragem para fazer o que tem que ser feito, mesmo com esse medo. E a coragem vem da preparação. A coragem, até porque o medo é o quê? É você não saber algo. É aquele sempre exemplo que eu dou nas minhas aulas, que eu falo sobre a produção, também eu sempre ensino a produção, né? Se eu quiser passar por trás daquela porta, vou passar numa porta, e eu não sei que a produção tá ali, e ela quiser me dar um susto, eu vou tomar o susto. Mas se eu sei, eu não vou tomar. Porque eu sei que ela tá ali. Então, se eu sei o que fazer, como executar, quando executar e o que executar, eu vou fazer. Mesmo tendo medo. Sim. Porque eu sei que funciona. Eu já vi muitas vezes. Então, hoje eu me sinto muito mais preparada e não tem nada a ver como no início. Então, é uma coisa que passa. Mas não é porque o medo some. É porque você está mais preparado para aquilo. O medo cresce quando a gente não conhece. Né? Isso mesmo. Então, o medo é o desconhecido, né? Exato. Você tem medo do desconhecido. Exatamente. E com quanto dinheiro você começou no mercado real, assim? Você foi direto pro real? Você estava na simulação, com demonstrativo, depois você foi pro real? Eu comecei na conta demo primeiro. Daí eu estudei bastante. Comecei com, tipo assim, rompimento de pivô,
Esse tipo de técnica, assim. Não, eu não sabia sobre o que era contexto. O que é contextualizar, né? Isso é até um tema que a gente segura ele, que a gente tem que voltar nisso, porque as pessoas elas têm que saber o que é contextualizar e qual é a importância disso. Perfeito. Certo? Então, eu não sabia o que era contextualizar. Então, para mim era assim, rompeu um pivô, um topo, e fez uma barra elefante, né? Uma lasanha congelada, o que você quiser chamar. Fez um candle verde, né? Um candle da cor que você quiser, mas de alta. Eu comprava. Com stop lá, onde no dia o preço não busca, entendeu? E aí o preço ia se movimentando. Você fazia exatamente aquilo que você falou há pouco aí, que a galera normalmente faz. Eu tô falando exatamente o que eu passei. Tá. Porque essa foi a minha realidade. Então isso é muito legal. Por isso que esse programa é tão excepcional, porque a pessoa ela chega aqui e ela fala exatamente a vivência dela. Exato. Então isso é muito bacana. Esse projeto de vocês é assim, filé mignon do filé mignon. Parabéns. Legal. Já deixou o like, inclusive? É o ouro do ouro, né? É o ouro do ouro. Exato. É o chau do chau. Exato. E ó, vamos aproveitar. A Silveira deu a deixa. Já aperta no like. Exato. Se inscreva no canal se não está inscrito. No Gamecast tem muito conteúdo de valor. Deixa o seu comentário aí com seus dedos nervosos, falando o que você está aprendendo com esse papo aqui. Compartilhe sua experiência, feedback, né? Você gosta de ler o comentário? O feedback, eu leio todos e respondo todos, tá? Então, ó, já tá aí, ó. Se você escrever, a Silveira vai responder, eu também vira e mexe, eu olho e respondo o comentário, tá? E aí pode colocar comentário bom, comentário, a gente não mede não, tá? O que você quiser colocar, abre o seu coração. Isso, exato, como eu tô aqui, né? É isso aí. Certo. Então, comecei pela conta demo, treinando isso. Rompeu o pivô, cruzou estocástico no fundo, compro. Cruzou estocástico no topo, vendo, e beleza. E fui fazendo esse backtest na conta demo. Eu costumo dizer que a conta demo é muito boa para quem está começando, porque ela treina a tua técnica. Ela treina o teu operacional, seja ele qual for. Eu não comecei com rompimento de pivô. Sim. E hoje conto o Elliott e tal. Então ela treina a tua técnica, aquilo que você quer aplicar. Mas ela não treina o seu psicológico. Perfeito. Então, eu comecei pela conta demo, achei que eu era a rainha da cocada preta e fui lá. Coloquei meus R$500, imagina. Começou com R$500? Ah, tá, eu queria voltar. Comecei com 500. No mini índice. Tá. Você já começou direto no mini índice ou começou... Foi no mini índice, o meu primeiro mercado, tá. Inclusive, foi uma parte que eu pulei, que eu trabalhei pra uma outra pessoa, né? Só que aí a pandemia deu uma amenizada, voltou mais ou menos ao normal tudo, e aí eu voltei a ajudar meus pais. Porque eu tinha muito essa ligação, esse elo, que eu não queria separar. Isso também foi uma coisa que eu tive que trabalhar em mim. Porque a vida inteira, né? Então é difícil quebrar, né? Sim. Certo? E aí, nesse meio tempo, eu fui, então, estudando o mercado, na conta demo e tal, que é isso que a gente tá falando, e também trabalhando pros meus pais em simultâneo. Então, tem foto minha, tipo, lendo livro em cima da bancada do bar. É doideira. Legal. Aí, fui estudando nesse simultâneo. Então, eu voltei a ganhar aqueles 30, mas trabalhar menos. Tá. Onde era das 6 até tal hora, então eu tinha conseguido dormir um pouco mais. Então, pra mim, era um pouco melhor. Certo? Aí, peguei aqueles 30, fui juntando. Primeiramente, eu gostaria de falar que eu fui juntando, até que eu juntei R$100 e comprei meu teclado e meu mouse. Caraca, R$100. E eu pedi emprestado um notebook da minha irmã, que é fotógrafa, então ela tinha uns notebook velho lá. E aí, o notebook, juro por Deus, olha, juro, ele não tinha teclado, ele não funcionava o mouse. Por isso que você comprou o teclado e o mouse. Por isso o teclado e o mouse. E a tela, a minha sobrinha, ela fechou a tela do notebook e tinha uma canetinha dentro. Então fez aquele auê com a tela. Não tinha tela também. Resumo, só tinha o sistema. Tá. Só tinha o funcionamento. Coloquei o meu notebook, esse notebook emprestado, logado, né, ali, plugado na televisão, na única televisão que eu tinha. HDMI da TV. No meu quarto. Sentei na beira da minha cama, porque eu não tinha cadeira. Peguei uma mesinha que a produção tinha lá do Arco da Véia, coloquei ali. E aí, lá fui eu, torcicolo e tal, e mouse, e papo vai, papo vem. Daqui a pouco eu fiz um upgrade, porque eu pedi emprestado para um amigo meu, que é meu amigo até hoje, Rodrigo o nome dele. Ele me emprestou um monitor. Aí me emprestou esse monitor e lá fui eu, daí trocar tudo mais. Só que o monitor já era um bom upgrade, porque eu sentadinha agora na cama não tinha que ficar assim, ó. Então não dava dor aqui, ó, né? Contribuiu. Cara, aquilo era terrível. Então, peraí, a tua irmã investiu em você.
Tá A vendo? produção investiu em você e o Rodrigão investiu em você. Exatamente, no meu potencial. No potencial. Ninguém sabia se ia dar certo ou Comprou não. na planta. Exato. E ninguém ia saber se ia dar certo ou não. Eles já receberam dividendo já ou não? Receberam? Né, uns juros, né? Uns juros compostos. Exato. Certo. Tá. Aí, lá fui eu. Mouse aqui, tecladinho, já ficou mais confortável. Olhando agora na linha do horizonte. Muito mais confortável. Ainda na conta, não me lembro se era na conta demo ou na conta real ainda, mas ainda muito no início. Muito lá, em meados. Aí, beleza. Fui então pra conta real com R$500, que foi a pergunta, onde você começou. Quinhentão. Uma coisa que eu não recomendo, inclusive. Por pouco... Cara, você pode ganhar pouquíssimo, igual eu. R$30 por dia. Maravilha. Junta mais. Exato. Entendeu? Não coloca 500, porque tu vai perder aquele 500. E não vai adiantar Qualquer nada. respiro contra, perdeu. O seu mental, ele fica no brejo. Olha, é terrível operar com pouco capital. Pouquíssimo. Você pode operar com pouco, mas não tão pouco. Então, R$500 pra mim, principalmente no mini índice, que vamos supor lá, um contrato a cada 150 pontos, R$30, que era a minha realidade. Que era o seu dia. Era o meu dia. E R$150 no índice, atualmente... 150 pontos no índice é 150 uma pontos. vela. Exato. Duas. Então, e olha lá, né? Tem e olha lá, exatamente. Hoje eu atuo com essa mesma quantidade de ponto, porém agora a minha técnica é muito mais precisa. Não dava pra... Imagina, rompimento de pivô, onde que tava o fundo do pivô? Sim. Lá. Seu stop hoje é de 150 pontos. Entre 150 e 200 pontos, é por aí. Eu não gosto muito de pegar mais do que isso, porque a volatilidade média do índice é entre 350 e 500 pontos. Então, como eu priorizo por assimetria de risco-retorno, não faz muito sentido para mim colocar um stop, por exemplo, de 300 pontos, onde eu quero pegar 300, 400 pontos. Tá. Entendeu? Você busca então, pelo menos 2 vezes o risco. 2 vezes é o mínimo do mínimo, mas o bom é 3. 3, perfeito. Certo. Aí fui pra conta real com R$500, esse foi o meu início. Dobrei a carteira, rapaz, você acredita? Na primeira semana. Começou da pior maneira, igual eu comecei. Por quê? Será que isso é sorte de principiante? Cara, eu acho que não é sorte, é maldição. Cara, que loucura, meu. Não, Por quê? eu falei Porque você assim, acha que você é a última bolacha do pacote. Não, e aí é o seguinte, aí foi onde eu aprendi humildade, tá? Foi quando eu ganhei, e quando eu comecei a ganhar, aí me ensinou muito sobre humildade, mas também, hoje em dia, assim, mais pra frente, vai me ensinando cada vez mais sobre ser humilde perante ao gráfico. Mas isso é tema, daqui a pouco a gente fala. Certo? Aí, R$500, beleza, papo vai, papo vem. Você dobrou. Dobrei. Isso. Boa. Olha o gancho. Dobrei. Maravilha. Dobrei esse capital em uma semana. O que aconteceu? Eu pensei o seguinte, meu Deus, se o mês tem 4 semanas e eu fizer 500 por semana, 2.000 no mês, mas eu ganhava 30 por dia, dava milão. Resumo, dobrei meu salário. Não, eu vou parar de trabalhar, é pra ontem. Mas não parei não, porque eu não sou maluca. Mas eu pensei, vou parar de trabalhar pra ontem. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Sim. Só que aí é onde foi... Por um lado foi bom, porque me fez pensar assim, realmente, se eu ficar boa nisso, eu vou tirar bons frutos. Então, se eu estudar mais, ficar mais forte nisso, vai ser legal. E por outro, foi terrível, porque eu achei que eu era a última bolacha do pacote e na outra semana eu quebrei. Então, eu entrei com 500, fui pra 1.000 e na outra semana eu perdi os 1.000. Pai da glória. E aí foi terrível, né? Aí foi terrível, porque foi aonde eu conheci o medo do ego ferido. Sim. De falar assim... Porque quando eu tava ganhando, eu falei, eu sou a melhor. Sou muito boa. Caraca, vou fazer. É isso aí, maravilha. E aí, quando eu perdi, meu Deus, eu sou a pior. Não tem cabimento como eu posso ter perdido. Tipo assim, eu lembro muito, isso é fato. Sim. E a produção tá de prova. Isso vive, essa é a minha realidade. Eu tenho muito medo de tudo. Eu vivo com o medo. Então, só que hoje é trabalhado, no mercado é trabalhado. Mas só pra você entender o quão grave é o medo em mim, porque muitas coisas que eu quero fazer, eu tenho medo e não faço. Ah, é? Só que aí, depois que eu aprendi a lidar com o medo, eu vou lá e faço. Por exemplo, um exemplo muito ridículo pra muitas pessoas, mas não é ridículo pra mim, porque eu tive que viver isso. Eu gosto muito de tatuagem. Tá. Então, eu tinha o sonho de ser toda tatuada e não sei o quê. Então, era uma vontade que vivia em mim, mas eu tinha muito medo. Fui com medo lá quando tinha 18 anos.
fazer minha primeira tatuagem, meu Deus, um risco, né? Um negocinho assim. Aham. Fui com medo mesmo, enfrentei esse medo, chorei, meu Deus, terrível, foi terrível. Passei por isso. O que eu tenho hoje? Simplesmente, praticamente o corpo inteiro tatuado, a perna inteira, o braço Aham. inteiro. Então, assim, Superou o medo. superei o medo. E isso, tô te falando, é pra coisas básicas. Então, quando eu vi que era o medo que me incomodava, que me feria, eu tive que fazer coisas pra ultrapassar isso. Uma coisa muito legal que eu comentei até com os meus alunos nas últimas aulas, que a gente está trabalhando um pouco esse lado sobre mentalidade, é que o medo também me ensinou sobre qual gatilho eu vou utilizar. Então a gente estava falando sobre gatilhos e eu usei também essa parte do medo. Porque tem vários gatilhos no mercado. Gatilho é, para quem não sabe, a hora que a gente clica, comprado e vendido. Uhum. É aquele sinal de tipo, vai lá. É o momento que eu vou tomar a decisão de entrar. Exato. É assim, vai que é tua, Tafarel, entendeu? Isso. Certo. Então, tem vários gatilhos. 1, 2, 3 de compra, 1, 2, 3 de venda, engolfo de alta, engolfo de baixa, absorção na zona. Só que todos esses são gatilhos que não me deixam segura o suficiente. Tá. Então eu não tenho coragem de clicar, muitas vezes. Às vezes eu tenho. Às vezes eu penso assim, vou clicar. Mas não é aquela confiança que vem de dentro e fala assim, eu vou comprar porque, cara, tá tudo perfeito. Tá tudo lindo, o contexto tá alinhado, a estrutura macro, a estrutura micro, tá tudo pra compra, retraiu em tal ponto. É aquele trade que se você toma stop, você fala assim, cara, que stop gostoso. Obrigada. Sabe aquele trade que eu falo assim, tomei stop? Obrigada. Aprendi, hein? Maravilha. Foi show. Entendeu? Estou grata. Porque eu fiz exatamente aquilo que eu tinha que fazer. Então, por que a gente tá falando disso? É porque o gatilho que eu uso hoje... Para proteção do medo. Isso, para proteção do medo. É o gatilho chamado alinhamento de fluxo. Quem já me acompanha já sabe o que é. Quem não me acompanha, basicamente, vou explicar por cima. É quando nós temos... Porque eu opero, por exemplo, 1 minuto, 5 ou 15. Tá. Tempos gráficos da categoria micro. Tá. Por exemplo, no mini índice e mini dólar, eu opero 1 minuto. Ok. Então, vou utilizar esse exemplo. Categoria micro, 1 minuto, o preço tocou em uma região de compra da estrutura que é de alta do macro. Por exemplo, 4 horas. Então, tocou ali em um order block, que é uma das coisas que eu uso. De 4 horas. Ou em uma retração de FIBO, algo assim. Tocou. O que tem que acontecer aqui dentro dessa zona para que eu execute a minha ordem de compra? Porque não adianta só tocar. Ali é região de contexto. Mas e qual é o meu gatilho? É o tal do alinhamento de fluxo, onde o fundo que tocou dá origem a uma estrutura de alta que perde o topo anterior no 1 minuto. Faz um short ali, uma mudança de característica. Isso, perfeito. E aí, retraiu, é ali onde eu compro dentro da estrutura, então, de 1 minuto. Tá, então você pega, por exemplo, vamos lá, vamos desenhar isso para a turma aqui, ó. Isso, porque é muito importante. Vamos trazer um pouco de técnica para o mapa mental aqui agora. Exato. Você tem uma região de demanda no gráfico de 4 horas, um suporte. Isso. Tá? Um order block, isso, enfim, o que for. uma zona de liquidez. Chegou naquela região, aí no gráfico de 1 minuto, no caso do mini índice, que é o seu gráfico gatilho, isso. Você espera acontecer uma mudança de característica, um rompimento de um topo. Isso. Certo? Perfeito. Rompeu o topo, aí ele começou a retrair, ele formou uma estrutura de alta, uma microestrutura de alta. Exato. Nessa microestrutura de alta, você aguarda uma retração e aí toma posição comprada na retração. Isso. Depois da estrutura de 1 minuto formada, nessa retração desse 1 minuto. Desse 1 minuto. Retraiu, tocou em 50%, em 62%. Tá, você usa FIBO. FIBO. Tá. FIBO. Tocou em 50% ou 62% ali dessa estruturinha pequena. Dessa microestrutura de alta que originou o rompimento do topo anterior. Certo. Eu entro comprado com stop abaixo do último fundo e surfo o movimento a favor do contexto macro. Boa, legal. Então, legal. Esse gatilho, ele me trouxe muita confiança. Eu uso o alinhamento de fluxo também, mas não necessariamente confluindo com um tempo gráfico maior, assim, de 4 horas. Entendi. Às vezes de 15, mas porque, muito legal. É porque o mini índice, ele tem muito disso, de ter boas regiões de compra e venda, bons order blocks, por exemplo, até no 15 minutos. Porque Exato. o mini índice é muito volátil e a gente usa muito micro. Agora, no Forex em cripto, já não, porque eu opero 5 ou 15, então eu preciso de uma estrutura maior, 4 horas, 1 hora. Ah, no Forex você toma a decisão em 5 minutos. 5 minutos. Em cripto, em 15. Que legal. É uma média, né? Tá. Eu posso variar. Eu costumo dizer que um bom grafista, ele navega pelos tempos gráficos. Então, eu não fico enviesado como uma receita de bolo. Qual tempo gráfico você usa? Essa pergunta é muito frequente. 4 horas, 1 hora ou 15? Cara,
Isso não existe. Sim. A gente tem que saber que a gente tem que respeitar a hierarquia dos tempos gráficos, onde eu vou sair do macro para o micro e entender a leitura de contexto e gatilho. Eu só preciso dessas duas coisas, contexto e E gatilho. gatilho, muito bom. Vamos voltar um pouquinho naquele momento em que você tomou stop, como que foi a retomada ali, que você quebrou a conta de R$ 1.000, Boa. como foi a retomada até o ponto que você começou a fazer dinheiro? Certo, então vamos lá. A retomada, vamos recordar, porque faz bastante tempo. Mas eu provavelmente retomei ali naquele mesmo mercado mesmo. Aí até uma coisa interessante, que aí partindo desse mercado, através dos gráficos, né? Porque leitura gráfica você vai ver em qualquer ativo. Eu fui conhecendo os outros mercados, fui me familiarizando com todos eles, gostei, porque gráfico é gráfico. Então você analisa, você se sente confortável para atuar, desde que você tenha a técnica para isso. E partindo desse momento que eu quebrei, eu falei, não tá dando certo esse tipo de coisa que eu tô atuando. Mas aí pode passar pela tua cabeça. Então quer dizer que você vai pular de galho em galho nas técnicas. Não, porque eu tava muito no início. Então a única coisa que eu sabia era rompimento de pivô e estocástico, praticamente, e o volume financeiro, algo assim. Então, o que me fez pensar foi, esse tamanho de stop, porque eu tomava um stop muito grande, porque você imagina, rompeu o pivô, eu tava aqui comprado com stop lá longe, no último fundo. Então, quando eu tomava o stop, era muito grande, mas quando eu pegava, como eu disse, por exemplo, um take, o mini índice tem volatilidade de 350, ele vai se movimentar uns 400 pontos, e aí ele tende a voltar para apoiar, por exemplo, uma VWAP, que hoje eu sei da existência, buscar equilíbrio, continuar, buscar equilíbrio, continuar. Então, eu perdia muito grande. E aí, quando eu ganhava muito, muito pouco. Então, eu ficava sempre naquela assim, quando que eu vou ver resultado? Não dá, entendeu? Eu tinha que ser muito assertiva. E isso também quebra o cara, porque você não tem que buscar assertividade alta. Você tem que buscar assimetria de risco-retorno. Você pode perder, desde que você perca pouco e ganhe muito. Entendeu? Exato. Então, por exemplo, vai perguntar minha assertividade. 40%, 40%, 45%. Excelente. Para mim, se eu fechar um mês com 45%, 50% de assertividade, eu tô, meu Deus, no lucro pra caramba. Porque eu pego no mínimo 3 vezes o risco hoje. Então, eu não preciso ser assertiva para ser rentável. Entende? Perfeito. Os meus trades são assimétricos. Trabalha com payoff. Exato, payoff. Legal. Muita gente conhece por essa palavra, né? Legal. Exatamente. Então, quando eu percebi que eu tava perdendo muito e ganhando muito pouco, eu pensei, eu preciso de algo que me dê mais segurança, que vem a questão do medo, né? Mais segurança no clique. Então, eu precisava de um gatilho mais, assim, vai. E um contexto mais preciso. Não simplesmente assim, rompeu o topo, compra, rompeu o fundo, vende. Isso é meio sem lógica. Até quando pronuncia é meio feio. Sim. Então, você precisava de mais técnica. Mais insumo ali, né? Para ter um pouco mais de clareza. Uma história mais contada. Porque o gráfico nos conta uma história. Exato. Então, eu precisava entender assim, o que está acontecendo com o preço para que eu pense nessa compra. Boa. Só que isso demorou um tempo, demorou assim uns 3, 4 meses até eu pensar dessa forma. E começar daí os meus estudos referente a Elliott, a Wyckoff e SMC. Então, até o momento, por exemplo, ali, eu comecei atuando com um conhecimento bem raso. Isso acontece com a maioria das pessoas. Comecei com muito pouco. E quando eu voltei, eu tomei a decisão de voltar com um pouco mais. Legal, bacana. Voltar com um pouco mais para eu conseguir gerenciar melhor o capital, porque daí eu voltei já com a consciência de que o legal no mini índice não é atuar só com um mini contrato, apesar de que muitas pessoas querem começar só com um. Mas o legal seria começar com um ou dois. Não, com 2 ou 3. Por quê? Porque você consegue... Eu não faço parcial. Nem no mini índice, nem em B3, nem em cripto, nem em Forex. Eu sigo, daqui a pouco a gente até pode falar sobre isso. Eu sigo o trade até o fim. Foi até assim que eu ganhei o campeonato. Legal. Lá a bateria. Eu queria... O que eu tava falando antes? De 1 e 2, de 2 ou 3 contratos. Exato. Isso. Exatamente. Aí eu pegava o trade, por exemplo, e quando pagasse, por exemplo, 3 vezes o risco, ou 2 vezes o risco já era suficiente, eu poderia sair com um contrato para que eu amenizasse aquela... Principalmente pro iniciante ali, né? Pro iniciante, exatamente. Hoje em dia eu não faço isso. Hoje em dia eu carrego o trade. Mas para quem tá começando, eu recomendo demais. Porque isso te tira
aquela... A pressão. Eu já ganhei. Você pensa assim, já ganhei. O que pagar mais? Maravilha. Entendeu? Você fica mais leve ali no trade. Então, acaba que eu não considero isso uma parcial, apesar de ser um pouco parcial, isso no mini índice, porque nos dá essa possibilidade de colocar 2, 3, 4, 10, 20 contratos, ou até mais, e você ir eliminando os contratos aos poucos. Isso dá muito certo para essa modalidade, e até uma coisa que geralmente eu não comento muito, até porque as pessoas não me perguntam, porque elas já sabem que eu não gosto muito de parcial. Então, acredito muito que vale a pena isso, e no meu início eu fiz muito isso. Então, quando eu vi que eu saía de um trade, que eu poderia sair no 0 a 0 ou no stop com um lucro, eu comecei a pensar, nossa, tá funcionando para mim, achei legal. Só que depois que já tinha percorrido o mínimo, que era aceitável. Então, achei muito interessante isso começou a me dar mais confiança e foi aonde eu comecei, então, a pegar aqueles pequenos trechos dos livros que eu aprendi em análise técnica explicada ou até aquele de Flávio Lemos, para começar a estudar um pouco mais sobre uma técnica que me desse mais previsibilidade de mercado. Tá. Foi aí que entrou o Wyckoff. Que foi aí onde entrou Elliott. Tá. Porque 1 mais 1 é 2. Outra coisa, quando nós estamos em uma mesa jogando dominó, quem é bom mesmo, eu sou péssima, mas quem é bom mesmo, já joguei com gente muito boa em dominó, um tio meu mora lá do outro lado do planeta, do mundo, do Brasil, eu quase nunca vejo ele, mas ele me deixou uma lembrança que até hoje eu dou exemplos na minha mentoria, faço analogias com isso. Você está jogando dominó, e para quem joga sabe, se você contar as peças que já estão na mesa, você descobre a próxima peça do que o seu oponente vai jogar. Então, Elliott é a mesma coisa. Se você contar as peças, você descobre qual é a próxima peça. Então, quando eu tive Elliott como uma coisa objetiva e não subjetiva, eu já cheguei... Esse é um desafio. É um desafio tremendo. Elliott é a técnica mais complexa do mercado. Exato. Só que aí que tá. Voltamos naquele ponto que eu sou muito... boa de transformar o complexo em simples. E muito dominante. Tá. Então eu pensei, eu tenho que conseguir fazer esse troço acontecer. Se eu não fizer, o pau vai comer na cara do tio Noca. Boa. Olha, e aí o que aconteceu? A produção lembra, mas eu estudava tanto, você não tem ideia. Eu decorei cada fala, eu decorei cada detalhe da teoria. Você pode perguntar o que você quiser que eu responda na lata, porque eu decorei tudo. Quando eu percebi que eu tava decorando, foi quando eu parava pra falar pra produção e eu falava que nem um livro. Você quase colocou seu sobrenome de Elliott. Não, meu cachorro se chama Elliott. Se chama Elliott? Meu cachorro se chama Elliott. É sério, isso foi amor à primeira vista. Que massa. Como é que eu quero falar assim a palavra? Obsessão. Boa. Eu criei uma obsessão. Eu queria fazer. Obstinada mesmo. Obstinada. Eu quero contar. Tá. Quero saber o que está acontecendo. Pois, se em 1930, um cara doente, ele estava doente quando ele desenvolveu essa teoria, ele resolveu sentar e contar centenas de ondas em 75 índices diferentes, em diversos tempos gráficos, por que eu, que tô boa, que tô saudável, não posso fazer? Então, cara, eu fui. E eu fui estudando, e eu falo pra galera, quer aprender? Pra mim é muita realidade, é isso aí. Quer aprender, você vai ter que fazer como eu. Se você não quiser aprender, se você quiser aprender, mas fazer mais ou menos, você não vai aprender. Exato. E outra coisa, isso é pra qualquer coisa na vida, na verdade. Se você faz mais ou menos, você vai ter um resultado mais ou menos. Sim. Então, se eu queria ser muito boa em contar ondas para que eu tivesse mais previsibilidade e entendesse o contexto, eu tinha que fazer. E lá fui eu, estudar. Pá. Foi através daí de Elliott, porque é da mesma época, de 1930, que eu descobri Richard Wyckoff. Que aí também foi uma outra técnica, né, que é muito boa, que descreve os tipos de ciclos que nós estamos vivendo. Se nós estamos em acumulação, fase A, fase B. E a primeira fase de uma tendência de alta é a acumulação. Então, partindo disso, a gente começa a pensar em compra, por exemplo, e não em venda. Boa. Né? Então, o mercado começou a consolidar. Se eu sei que o ciclo é uma acumulação, eu penso em compra nessa consolidação após a captura de liquidez e tudo mais. Então, cada técnica, ela tem o seu objetivo. Sim. Entende? A sua particularidade. Exatamente. Então, às vezes as pessoas querem dizer, mas será que eu uso isso ou isso?
Você pode usar ou uma coisa ou outra. Você não é. precisa necessariamente usar tudo que eu tô falando aqui. É que eu quis dessa forma, eu me senti confortável. Eu faço a junção de tudo e eu tenho mais previsibilidade. Então, quando eu comecei, foi aí que despertou o interesse de voltar com mais gana. Uhum. Que eu descobri que o mercado era assim possível prever a movimentação gráfica. Legal. E muita gente implanta na nossa cabeça do iniciante que não é possível. Que é isso, que é assim, ó, pá, pá, cruzou, compra, cruzou, vende, Uhum. faz isso. É. Então, só um cálculo matemático. Então, realmente, existe indicadores técnicos para isso. Eu costumo dizer que indicadores técnicos, eles vão te indicar, muitas vezes, alguns indicadores não. Eles vão te indicar aquilo que você não consegue ver a olho nu. Ok. Mas se eu tenho uma técnica que mostra a mesma coisa que aquele indicador técnico, que eu consigo ver a olho nu, eu não preciso daquele indicador técnico. Exato. Por exemplo, o RSI. Sim. Eu ensino sobre isso, ensino sobre RSI para o iniciante. Porque para o trader, ou para o analista, vamos dizer assim, o grafista mais avançado, ele não precisa mais de RSI, porque ele sabe exatamente onde vai reverter através do preço. Boa. Entendeu? Boa. Então foi aí a pergunta que você fez, quando eu quis voltar com mais dinheiro, R$2.000 reais, aí eu Legal. voltei com mais dinheiro e com esse pensamento mais maduro de que eu precisava de uma técnica que me mostrasse o que estava acontecendo, para que aí então eu reagisse àquilo que o preço estava me mostrando. Foi aí que eu Muito bom. comecei a entender muito melhor sobre o preço e automaticamente me entender melhor. Opa, microfone. E automaticamente me entender muito melhor. Muito Entendeu? bom, muito bom. Toma sua aguinha aí. E ó, enquanto ela toma água, aperta no like. Aperta no like que o dedo não cai. E conta aí nos comentários se você viu o dirigível da Rocket passando aqui. Você viu? Ah, isso aqui tá fantástico, cara. Olha, eu tô me sentindo no cinema, meu. Não, tá bonito, Que tá bonito, isso? tá bonito. Quando eu cheguei, eu fiquei chocada com esse painel. Bom demais. Ficou legal, ficou legal. A produção aí tá de parabéns. Ó, tá vendo? Produção salvando nossa vida produção salva sempre. sempre. Meu Deus. Silveirinha, vamos lá. Legal. Aí você foi com 2.000, já mais madura, já Isso. colocou Elliott na tua vida, a Wyckoff já teve uma visão de contexto melhor, isso te trouxe confiança, segurança e começou a fazer mais dinheiro. Certo. Qual foi o momento em que você falou assim, meu pai, minha mãe, gratidão por tudo que vocês fizeram pra mim, mas eu tô partindo para construir a minha vida e eu achei o meu caminho, o mercado financeiro. Vou ficar exclusivamente disso. Certo. Quando... É que assim, vamos lá, daí temos que voltar um pouco. A minha produção, Tá, ela já tem uma qualidade de vida muito boa. Ela só trabalhava comigo de companheirismo. tá. Então, eu pude me dar ao luxo, isso é um luxo, eu pude me dar ao luxo de falar assim, eu vou parar de trabalhar para os meus pais agora, para me dedicar a mim e a nós. Legal. E eu quero fazer isso dar certo. Vocês combinaram isso. Legal. Sim, e vamos entrar de cabeça. Então, não necessariamente precisávamos trabalhar, mas queríamos uma vida melhor. Tá. E aí foi onde eu comecei, quando tirei aquela pressão de tipo, preciso daquele dinheiro, também ajudou muito, tá? Muito Isso é uma bom. coisa que muito iniciante passa. Eu preciso tirar o dinheiro do mercado para pagar tal coisa. Isso é péssimo. Esquece. Isso é muito ruim. Então, se você trabalha, continua trabalhando, estudando e tentando fazer dar certo. Constrói paralelo. Como eu disse, eu pude me dar ao luxo, mas tem gente que não pode. Tem gente que tem 3, 4 filhos. Sim. Tem gente que... Cada um tem uma realidade, eu costumo dizer muito isso. As pessoas, elas querem se comparar a mim, porém, eu tive muita sorte em várias coisas. Sim. Por exemplo, também uma coisa que não é comparável é que eu pude me dedicar 15 horas por dia. Eu pude estudar demais, entendeu? Eu pude sentar e simplesmente estudar muito. Então eu virei uma máquina. Eu queria fazer dar certo. Então eu aprendi a ler o preço. Eu aprendi que o preço subia até ali, podia vir até aqui. E aí quando eu comecei a me sentir mais segura, foi quando eu comecei a arriscar um pouco mais. Mas só que antes de arriscar um pouco mais, eu primeiro comecei a obter meus primeiros lucros no mercado e que foi onde eu falei assim, meu, não é que dá certo, cara. Meu, não é que deu certo mesmo. Que maravilha. Só que mesmo obtendo lucro, eu tive que ainda assim sempre lidar com aqueles stops. Os stops, eles sempre estavam ali e até hoje está. Uhum. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Porque os iniciantes, eles pensam que uma hora vai acabar e não vai. Não.
Não vai acabar. Você aprende a perder pouco e ganhar mais, né? Ganha muito. E você aprende também a lidar emocionalmente com aquele stop. Com o stop. Faz parte do dia a dia do trader. É como se fosse um relacionamento. Um relacionamento tem fase boa e tem fase ruim. No trade é a mesma coisa. Tem fase boa e tem fase ruim. Sabe por que as pessoas não dão certo no trade? E também não têm relacionamento duradouros? Porque eles são imediatistas. Perdi hoje, briguei hoje, vou terminar. Exato. Qualquer coisa manipula a tua cabeça. Você não é responsável o suficiente para falar assim, cara, errei, vou ver onde. É uma infantilização muitas vezes, porque a vida é feita de altos Altos e baixos, o tempo todo. picos e vales, e muitas vezes a gente foge do confronto. Exato. Né? Foge de enfrentar uma situação problemática, como uma criança foge da responsabilidade. Exatamente. Poxa, tá numa situação, toma um stop, cara, deixa eu olhar para esse stop, deixa eu confrontar esse stop. Tá, o que eu posso aprender Seja com maduro, ele? né? Vou aprender com ele e vou voltar depois. Vamos voltar nesse ponto, mas eu quero só trazer luz para uma parada que a gente falou há pouco, Silveira, que é muito importante. O iniciante, muitas vezes, ele tá na ansiedade de querer fazer dar certo. Exato. E às vezes ele entra pro mercado falando assim, cara, eu vou pedir a conta do meu trabalho porque eu não aguento mais, meu chefe, enfim, esse meu cotidiano. E aí ele acaba tomando a decisão de sair do emprego, sem ter um planejamento financeiro adequado, vai pro mercado, por mais que ele saiba tecnicamente o que ele está fazendo, ele começa a ter a visão ofuscada. Porque a pressão emocional de ter que fazer o resultado para pagar a conta, Isso. que vai vencer, ou que já está vencida, e a esposa cobrando, ou o marido cobrando. Vira aquela bola de neve, né? Então, ó, você que está assistindo a gente agora. Isso. Faça um planejamento. Tá no seu emprego? Construa o trade, em qualquer que seja a modalidade, em paralelo. Com isso, né, Silveira, você quer agregar nisso? E é fazer o trade da melhor forma possível, porque os resultados, eles chegarão com o tempo. Isso até foi uma coisa que eu cheguei na bateria de trading aquele dia, você já volta nisso? Aquele dia na Expert XP, não foi para ganhar. Eu queria ganhar, mas eu só queria mostrar que eu sou boa. E isso foi emocionante. Você foi para operar bem. Eu fui para mostrar que eu sei o que eu tô fazendo. Muito bom. Muito bom. E isso foi pancada. Isso tem tudo a ver. É isso. Então, tipo assim, não entra no trade para você tirar dinheiro no momento. Entra no trade para você fazer o seu melhor. Para você ser bom. Exato. E aí, com isso, vai chegar um momento que você vai ganhar uma coisa. Você vai ganhar o poder de escolha. O poder de escolher, eu vou ficar só no trade, com o planejamento feito, sabendo o que está fazendo, ou talvez chega nesse momento que você tem o poder de fazer essa escolha, você fala assim, não faz sentido eu desligar outras fontes de receita que não me demandam emocionalmente. Né? Exato. Legal, você começou a ter resultado. E até uma coisa para emendar nisso. Se a pessoa, ela não necessariamente, ela precisa largar, por exemplo, daí deu certo, ela não precisa largar tudo e viver só do trade. Exato. A não ser que ela queira. Exato. Ela pode ter, cara, várias fontes de renda, por que não? Entende? Isso é inteligente, inclusive. Inclusive, isso é o que deveria, né? Fazer. Exato. Então você começou a ter resultado, começou a escalar os seus resultados. Isso. E em que momento, você lembra, Silveira, em que momento você começou a fazer uma grana que você falou assim, caraca, eu tô consistente agora. Agora eu não dependo só da produção me apoiando, eu consigo agregar no nosso planejamento familiar e começou a sonhar em construir mais coisas. Foi quando eu comprei a primeira coisa com o dinheiro de mercado. Tá. Que se eu não me engano, eu acho que essa foi a primeira, que foi o meu cachorro. Que legal. O Elliot. Que assim, o Elliot, acho que ele tem aí uns 3 anos e meio, 4 anos. Tá. E aí foi quando eu falei assim, eu realmente posso viver disso. Porque eu comprei uma coisa. Então, eu tirei dinheiro dali. Sim, você materializou ali. Exatamente. E aí foi onde eu cada vez mais fiquei mais madura com esse pensamento de que não é para o mundo acabar em gráfico, acabar em trade. Eu tenho só que fazer sempre bem feito. Tá. E eu fui criando essa maturidade com o tempo. Isso é normal, não vai acontecer do dia para noite. Vai acontecer com o tempo, com os seus resultados, com o seu bom trabalho. Você vai vendo que você é autocapacitado para isso. Perfeito. E aí foi onde eu comecei a aumentar devagar o meu risco, né? Então, R$100,
R$200 por trade, R$300. E assim foi devagar, até que eu decidi que eu não operaria por quantidade de operações, e sim por qualidade de operações. Tá. Então, hoje, por exemplo, um mês, eu pego ali uns 12 trades no mês inteiro. Entende? Tá. Então eu prefiro... Isso no mini-índice, na B3? Não, pode ser, geral? Pode ser em qualquer mercado. 12 de maneira geral? Uns 12 de maneira geral. Caraca. Até porque, vou explicar. Além de trader, hoje, eu tenho uma outra profissão, que é ser mentora e palestrante, como você disse no início. E eu dou muito valor a isso. A forma que eu explico uma coisa muda a vida de alguém. Entende? Perfeito. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Muito, e assim... Muitas horas do meu dia são dedicadas, eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma comunidade com quase 1000 pessoas, onde todos os dias, faz 3 anos isso, onde todos os dias, vai fazer 3 anos em maio, todos os dias, das 6 da manhã às 10 da noite, eu envio possíveis oportunidades. Caraca, Silveira, que legal. Movimentos do que pode acontecer. Ou seja... E é você que tá ali 100%. Sempre... Eu ali sempre olhando o que está acontecendo, agora vamos pensar nisso, agora vamos pensar naquilo. Então... E você se vê fazendo isso durante os anos à frente? Não dá pra... Acredito que sim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é o meu melhor lado, eu costumo dizer. A melhor parte de mim é educar as pessoas, isso é um projeto da minha vida gigante. Legal. E as pessoas se identificaram muito com a forma que eu ensino, isso é muito gratificante para mim. Então eu me vejo, sim, por muitos anos fazendo isso. Quem ensina aprende 2 vezes, né? Exato. E cada vez que eu faço uma análise, eu fico ainda mais assertiva. Ainda melhor, entendeu? Então, só que por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes eu tô ali analisando B3, Cripto, Forex, e são centenas de ativos por dia. Imagina das 6 da manhã, aí analiso, aí lógico, paro, né? Vou fazer outras coisas, depois eu volto depois das 22. Então são centenas de ativos, onde muitas vezes... No momento que eu tô analisando um, eu já perdi o outro. Entendeu? Só que a pessoa que tá ali na comunidade, ela não tá perdendo porque ela sabe. Ela sabe o que esperar, se ela opera só aquilo ou aquilo, entendeu? Então, muitas vezes eu não consigo abraçar o mundo. Então eu pego aquilo que eu posso, porque muitas vezes eu não vejo. Tá. Entende? Não vê o que aconteceu. Não vê o que aconteceu, passou despercebido. Ou, por exemplo, analisei ali depois das 22. Cara, eu tenho que dormir cedo, porque eu tenho que acordar, porque 6 da manhã tem que estar ali, 7 horas, 8 horas da manhã, eu tenho que estar disposta, né? Para o mercado de Forex, por exemplo. Então, a minha rotina, ela é muito corrida. Sou eu que faço tudo dentro da minha empresa. Então, empresa no geral, como mentora, como palestrante, como produtora de conteúdo, né, influencer. Então, é muito importante falar sobre isso, para as pessoas entenderem como é minha realidade, minha vida. Sim. Então, eu que gravo meus conteúdos. Até pouco tempo atrás, eu que editava. Então, tipo assim, muitas vezes eu não tinha tempo de clicar. Então, por isso que num mês, 12 trades, 15 trades e boa. Então, eu prefiro arriscar mais hoje do que R$100, R$200, para que se der certo, dê muito certo, entendeu? Legal, e maravilha, legal. Eu tô satisfeita. Boa, boa. E hoje, a tua principal receita financeira vem do trade? Não, minha principal receita financeira vem de investimentos, que hoje, graças a Deus, voltamos àquele ponto lá, onde vamos investir? Vamos, graças a Deus, Legal. deu tudo certo. Então, uma das minhas principais fontes de renda é investimento, graças a Deus. Então, voltamos a isso. É até um projeto futuro aí, vamos ver. Eu não gosto muito de falar sobre o futuro, porque eu sou muito reservada nisso. Eu costumo planejar em silêncio e executar para que as pessoas vejam depois, mas é uma coisa que eu penso futuramente. Vamos dizer assim, que é minha... Você falar sobre investimento? Sobre várias coisas nessa área. Ah, legal, tá. E depois disso, depois da fonte de renda vindo dos investimentos, daí sim day trade. Daí sim swing, legal. né? Às vezes eu fico posicionado em cripto, né? 1, 2, 3 dias. Legal. E aí depois vem o educacional. Depois educacional. Legal. Ou pareado com trade também poderia ser assim. Tá. E falando em educacional, qual foi o momento que você resolveu começar a ensinar? Isso é muito bom. Em 2020, bem ápice da pandemia, eu comecei a estudar, frustrações, medo, mini índice, quebrei, voltei 3, 4 vezes, né? Eu quebrei umas 3 vezes, ou 4 vezes lá no início. E aí,
em 2022 e meio, assim, no meio de 2022, muitas pessoas, eu postava alguns resultados, pequenos ainda, 200, 300 reais, no meu perfil pessoal. Tá. E as pessoas, meus amigos, pessoas da minha cidade, conhecidos, eu tinha uns 3 mil seguidores mais ou menos, que até hoje é o mesmo perfil pessoal, falavam assim, nossa Maria, eles me chamam de Maria, quem me conhece mais, né, me chama de Maria. Que é isso, né, e tal. Nossa, me ensina, quero saber como é. Começaram a pedir muito lá no meu Instagram pessoal, não tinha o profissional ainda. E nunca passou na minha cabeça que eu tinha o dom de falar assim, 1 mais 1 é 2 e é muito simples, é só fazer isso, entendeu? Legal. Eu pensava assim que, eu não pensei que um dia eu ia falar alguma coisa sobre trade. Eu só queria fazer o trade. Só que as pessoas começaram a me pedir, assim, demais, é muita gente. Assim, de 3 mil pessoas, ali que me seguia, eu tinha, sei lá, umas 300 ou 400 visualizações dos meus stories. Sim. E eles me pediam, assim, tipo, 100 pessoas me pedindo direto, entendeu? Me ensina. Me ensina. Eu falava, nossa, será que então eu ensino? Comecei a ensinar. E, na verdade, eu comecei a ensinar, nem foi Instagram. Eu comecei a ensinar em grupos. Foi até, eu me lembro que a gente criava salas até no Discord, naquela época ainda, onde a gente entrava com 3 pessoas e a gente começava a conversar, era mais um networking do que eu realmente sendo uma mentora, sendo professora, né? Então isso foi criado com o tempo, esse respeito, porque ser mentor é muito mais do que um professor. Eu penso que, apesar de estar diretamente ligado, relacionado, ser mentor é você guiar a pessoa do começo ao fim, até que ela obtenha o primeiro clique, o primeiro resultado. Então é muito diferente ser mentor. Hoje eu me considero mentora, mas lá no início não era, né? Então, aí foi quando eu falei assim, cara, não é que então tá legal? Vou criar um Instagram então pra isso. Criei um Instagram. Aí comecei a postar os primeiros conteúdos, reels sobre... na época era mais sobre Elliott, né? Eu era mais focada em Elliott, porque foi o que eu mais tive vontade de aprender. Eu gostei muito, me apaixonei por Elliott. E era muito complexo. Então, por isso que transforma a complexidade em simplicidade. Porque as pessoas falavam assim, nossa, uma coisa tão complexa que eu li no livro, por exemplo, O Princípio das Ondas de Elliott, é muito difícil de ler. Sim. Você tem que ler, tipo, umas 3, 4 vezes. Eu li umas 50. Pra conseguir, tipo assim, muitas vezes eu tive que ler. Pra conseguir interpretar o que tá... É tipo uma bíblia. Você tem que interpretar. E então é bem complexo. E quando eu peguei esse assunto complexo e transformei assim, cara, é assim e assado... Meu Deus, que incrível, entendeu? Legal. Então, daí as pessoas gostaram muito e cada vez mais aí elas ficando mais conhecida, automaticamente mais pessoas começaram a me perguntar mais coisas e fui crescendo assim. Legal. E sempre com essa gana de fazer dar certo. Cara, que legal, então se as pessoas me admiram, eu vou respeitar essa pessoa e ensinar realmente. Porque tem muito charlatão na internet e, cara, isso é uma grande realidade. Tem muita gente ruim na internet, mas também tem muita gente boa. Sim. Porém, cara, o problema é que os iniciantes caem no sonho. É aquela coisa, né? Em todo mercado tem gente boa, gente ruim. Todo lugar. Mas acho que no mercado de dinheiro, que fala sobre dinheiro, isso fica ainda mais potencializado. Certo. E por que as pessoas normalmente caem nas armadilhas? Porque isso conversa com a programação instintiva do ser humano, que é fugir da dor e buscar pelo prazer e economizar energia, porque economizar energia garante sobrevivência. Aí você vê o rápido, fácil, o caminho mais... E às vezes o cara tá com uma dor latente e, cara, eu quero resolver essa dor pra ontem. Exato. Aí vê, né, aquela mensagem bem colocada. O que é muito fácil. Imagina, é o que eu costumo dizer. Tem gente, é muito poluído essa questão de tipo assim, mas se trade dá certo, por que vai vender curso, vai vender mentoria? Entendeu? Só que não é muito melhor você pagar por algo que realmente te traz resultado do que você pagar por uma coisa que é promessas infinitas? Mas esse comentário, acho que comentário assim mais sem fundamento que existe. É que a pessoa tá começando ainda. É difícil a pessoa que já tá julgar dessa forma, né? Porque ela já passou por tanto charlatão. E para pensar, né? Um médico, ele aprende com quem? Alguém tem que ensinar. Outro médico. Exatamente. Um cara que está estudando direito para advogar. Ele vai aprender muitas vezes com um juiz que está dando aula ali na faculdade. Isso mesmo. Né? Então, assim, trader aprende com quem? O que você tem que entender? A pessoa ela tem que aprender com quem ela aprende algo. Exato. Agora, vai pagar uma coisa que cara, é complicado. Então, assim, eu valorizo demais quem tá do outro lado da tela. E assim, o que te
chama mais atenção ao ensinar? Quais são as histórias que você tem dessa sua relação de mentora que te inspira, que faz você pensar assim, cara, eu tô exercendo um propósito, velho, tá valendo a pena? Ah, é demais. É como áudios que eu recebo, por exemplo, até vindo pra cá, eu recebi um áudio, um depoimento, coisa mais linda, de um aluno que é de Moçambique. Legal. Eu tenho muito aluno de fora. É chocante o Eu tanto tenho de aluno que eu também. tenho de fora, cara. Eles falam, meu Deus, Silveira, Língua portuguesa, né? Bastante países de fora. Portugal, Suíça, Japão, é infinidade, muitas pessoas. Legal. E eu fico muito contente, por que eu tô falando sobre o país, né? Porque o sotaque é uma delícia. O sotaque de Moçambique é a coisa mais linda. Cantado, né? Legal, Nossa, arrastadinho, assim, É. coisa mais linda. E ele mandou um áudio no grupo dos alunos, mandando 2 resultados, ali com uma boleta de 500% em 400 e pouco uma em cada cripto. Uhum. E ele falando assim: "Meu Deus, só continuem, porque eu entrei aqui nesse grupo desacreditado, porque eu pensei que ia ser só mais um, mas não é só mais um", Legal. entende? Então, receber esses feedbacks, esses depoimentos, me fazem ver que, cara, a pessoa comprou um negócio pra mãe. Eu já vi, tipo assim, meu Deus, a minha mãe queria tanto fazer isso, eu fui lá e comprei. Um aluno recentemente me mandou o convite do casamento dele, porque eu mudei a vida dele e ele estava fazendo o primeiro chá de panela. Que bacana. Não, assim, pequenas coisas que faz a alegria. Eu não me importo se, eu costumo dizer assim, eu não quero saber quanto você está arriscando. Para mim isso não interessa, porque isso não é sinônimo de sucesso Uhum. no trade. Eu quero saber se você está conseguindo aplicar aquilo que eu te ensino. Está Exato. conseguindo aplicar aquilo que eu te ensino? Esse é o meu O objetivo. resultado é consequência. Porque tem muita gente que começa no trade e vê lá assim, isso também foi uma coisa que aconteceu comigo, eu me frustrava muito. Porque imagina, eu só tinha R$ 30, por exemplo, por dia para arriscar, porque eu só ganhava 30. Então, aquele exemplo do stop de 150 pontos com um contrato. Então eu tinha R$ 30. Com R$ 30 eu vou fazer quanto? Sendo hoje, com a visão que eu tenho, eu vou fazer R$ 90, porque é 3 vezes o risco. Tá. Só que com R$ 30 a gente não quer R$ 90, entende? A gente quer 3.000 que eu vi fulano fazendo lá. A gente quer 1.500, a gente quer 300, 500. A comparação, né? A galera não vê que existe palco e bastidor, né? Como que você quer fazer o que o fulano tá fazendo, sendo que... Então, eu bato muito nessa tecla. Eu não quero saber quando eu falo assim, manda... Eu tenho uma ala na comunidade de resultados. Então, quando eu falo pra galera mandar os resultados, eles já sabem. Não é pra mandar, não precisa mandar o resultado financeiro. É pra mandar que pegou o trade que deu muito certo, a favor da análise que ele fez. Entende? Porque o que eu ensino é isso. É entender o que o preço tá fazendo. A leitura gráfica. Entende? Então, as pessoas elas têm que começar a entender que trade é muito mais do que o financeiro. É você entender o que o preço está fazendo, saber onde comprar, saber onde posicionar o stop, saber onde sair, quando sair, como você vai conduzir o seu trade. Boa. Entende? Então, isso é muito importante para mim, é sobre isso que eu ensino. Boa. Eu não fico ostentando resultado, falando assim, fiz 2.000, fiz 3.000. Cara, eu acho isso uma bobeira, porque a pessoa que tá me vendo, que tá ali do outro lado, ela não tem R$ 1.000 pra arriscar pra fazer os meus 3.000 que eu fiz. Exato. Entendeu? Exato. Porque se eu pego no mínimo 3 para 1, a lógica é essa. Vamos dizer o pior trade, 3.000. Vamos dizer, se eu arrisco 1.000, 3.000. Só que a pessoa tá começando com 1.000? Não. Exato. É aquele lance, né? O resultado financeiro, ele inspira em alguns momentos, mas não transforma. Isso. O que transforma é o racional por trás daquele resultado. Eu tinha muita dúvida, tá, mas a pessoa fez isso, mas ela fez como? Exato, é o como. É o como, exatamente. Eu não ficava, sabe, encantadores como já disse Pablo Marçal, isso aí né? é o tipo como, né? Isso. É o encantadores de trade, porque tem de trader. Tem. Encantadores de trader. A flautinha, né? Exato, que fica ali postando boleta. Só que como que o cara fez isso? Eu quero saber qual é o racional. Eu vou conseguir aplicar isso? Eu tenho psicológico para aplicar isso? Porque às vezes a pessoa está ensinando, por exemplo, um gatilho lá, como foi o exemplo dos gatilhos, né? Um gatilho que fez uma shooting star depois que pegou a máxima do dia. Boa. Por exemplo. Mas nesse momento ele me explicou o que é. Mas eu tô confortável para atuar assim?
Também tem isso. Sim. Então, são muitos fatores que envolvem na vida de um trader. As pessoas precisam estar preparadas para isso. E eu falo isso na maior tranquilidade mesmo. E se você pudesse entregar para um trader que está começando agora Certo. um checklist do que ele precisa fazer por sequência para poder tomar boas decisões e a partir disso construir a consistência, como seria esse checklist? Vamos lá. Primeiro passo, segundo, terceiro, quarto? Primeiro, eu costumo dizer assim, que primeiro, é que eu ia falar assim, primeiro ter um capital e depois escolher a modalidade, mas não é primeiro ter um capital. Primeiro, você precisa ter o conhecimento técnico para isso. Então, por exemplo, me identifico com o SMC, estuda a fundo, vai de cabeça. Come com farinha. Pau, entendeu? Por quê? Porque ali vai ter tudo para você, vai ter contexto, dentro dessa técnica vai ter contexto, vai ter gatilho, vai ter estruturação de preço, fractalidade de mercado, vai ter tudo que você precisa dentro de uma única técnica. Então, sim, você não precisa de um arsenal de coisa, você só precisa de uma coisa. Legal. Bem feita. Boa. Primeiro. Então, fique bom em algo. Seja bom em alguma coisa. Especialista em algo. O que você faz? Você faz o quê? Eu aplico o SMC, ponto. Eu aplico o Elliott, legal. Eu aplico o Wyckoff, maravilha. Por mim, show. Tá. Cruzamento de médias, pô, vai, que é tua. Então, se você gosta de uma técnica, vai nela, estuda a fundo. Adquirir o conhecimento. Agora tenha um bom capital. Então não saia louco, meu Deus, catando assim, estourando todos os cofres de casa. Querendo colocar qualquer coisa no mercado. Que você vai dar ruim. E por que vai dar ruim? Também tem isso. Porque o seu psicológico vai a cada perda falar, meu Deus, eu tinha 500, agora eu tenho 400. Eu tinha 400, agora eu tenho 300. Então é ruim isso, não é legal. Para você ficar gerenciar de uma forma confortável, tenha mais dinheiro para que, tipo assim, cara, eu só perdi 100 dentro de uma carteira que tem 5 mil, dentro de uma carteira que tem 3 mil, o que é 100? Boa. Tipo assim, nessa comparativa. Então tenha um capital legal. Que te dê tranquilidade para tomar decisão. Confortável, para você, dentro da tua realidade. Que não te faça correr o risco da ruína. Que não comprometa o leitinho das crianças. De ficar assim, meu Deus, agora eu tenho que recuperar, porque antes eu tinha 500, agora eu tenho 400, agora eu tenho que voltar para 500 de novo. Esse recuperar é nocivo demais, né? Putz, então é assim, não dá para viver nessa. Saiba que você vai quebrar, isso é uma realidade para mim, para você, para todos. Então comece, primeiro com conhecimento, segundo tendo um capital ideal dentro da tua realidade. Boa. Boa. Que te deixe confortável para atuar. Todos os dias, que te mantenha vivo. Excelente. Outra coisa, que é o passo a passo. Temos 3 mercados, defina um que você se identifique melhor. Porque tem isso também. Tem o tempo gráfico, que às vezes a pessoa não está confortável para atuar num minuto, ela gosta mais de 5 ou 15. Então talvez... dá mais tempo para pensar. Um mercado um pouco mais lento, talvez. Tá. Então talvez seja o ideal. Um mercado um pouco mais rápido, já mini índice, mini dólar, né? Então, ficaria assim nesse pensamento. Escolha uma modalidade, porque nós temos aí um mundo para você. Então, B3, cripto, Forex, o que você vai fazer? No início, pelo menos. Depois você pode B3 e cripto, B3 e Forex. Acho legal. Maravilha. Depois que você escolheu, fique bom, familiarizado com aquele movimento de mercado. Porque não adianta ter a técnica, ter a modalidade, mas não saber como encaixar as peças lá na hora H. Tá. Então... fique familiarizado com o timing de entrada. É assim, é assado, o mercado trabalha dessa forma. Por exemplo, eu sei que, de tanto ver, eu sei que se um dia, hoje, por exemplo, hoje eu fiz uma live às 10 horas da manhã e eu analisei junto com o pessoal, o menino estava travado numa região. Assim, sobe e desce, travado. Em 5 minutos ali estava uma caixa. Eu falei assim, olha, provavelmente hoje você não vai operar. Eu, por exemplo, não opero hoje, eu já sei. Sim. Não vai dar trade no meu operacional. Eu já sei que isso vai acontecer. Então por que eu vou ficar ali, querendo comprar, querendo vender? Não faz sentido. Média flat, não adianta nada. VWAP lateral, não adianta nada. Uma caixa, liquidez nos topos, liquidez nos fundos. Ou seja, vai comprar ou vender, você vai tomar stop. Então hoje é aquele dia que eu já sei, eu já tô familiarizada. Não vai dar. Tá. Então eu saio. Ou... depois disso, né, fique familiarizado com a movimentação, porque você sabe que hoje não vai dar, mas amanhã, como hoje ficou lateral, no dia seguinte, o mini índice tem muito disso, o mercado de B3, né? Hoje lateral, amanhã direcional.
no outro dia lateral, direcional. Uhum. Ele intercala entre lateralização e expansão. Isso é um padrão da B3, do mini índice e do mini dólar. Mas como eu sei, não foi com a técnica que me deu isso. Foi a familiaridade, a intimidade com o preço. E isso é surreal. O feeling de mercado, ele nasce não com a técnica. A técnica também é um fator. Mas você tem que estar sempre ali, olhando, fazendo várias vezes. A intimidade mesmo. A intimidade, muito bom, exatamente. Muito bom. Então, eu acho que seria isso. Então, primeiro o que eu falei? Conhecimento. Segundo, conhecimento ter um capital. sendo especialista em uma estratégia. Em uma única. Segundo, um capital que não seja muito baixo. Isso. A terceira, escolher a modalidade. E a quarta, ficar familiarizado com ela. Isso vai, no médio e longo prazo, te fazer consistente. Porque, na verdade, não é ser consistente, é estar consistente. Boa. Uma vez que você perde essa familiaridade, não é como andar de bicicleta, tô ali, daqui a pouco tô lá, não adianta. Eu vou operar, você vai sentar e operar. Tem muita gente começando agora que pensa assim, por exemplo, tem muita gente que me pergunta assim, dá para operar com celular? Dá. Recomendo? Não. Não. Não recomendo. Dá. Deve? Não. Exatamente. Eu faço isso com o celular? Às vezes sim, mas eu deveria fazer? Não deveria. Por quê? Porque é o seu ambiente de trabalho. Senta na cadeira que tu tem que sentar. Acende a luz que você quiser, se você quiser acender, deixa acesa, se quiser apagar, apaga. Traz a tua aguinha e aquele é o teu momento de brilhar. Você não pode estar assim, criança correndo. Meu Deus, tô lá esquiando e olha aqui um trade. Cara, isso não existe. Boa. Entendeu? Não existe. Tem que ter foco, atenção e estar presente. Exato. Ser um profissional. Quando você vai trabalhar em alguma empresa, você vai trabalhar como um qualquer ou você vai trabalhar como um profissional? O seu patrão, ele vai te cobrar que você esteja fazendo a tua função. Qual é a tua função? Exato. Analisar o contexto, mercado, analisar o gatilho, criar intimidade, fazer a mesma coisa todos os dias. Perfeito. Ser constante naquilo que você quer. Muito bom. E o tempo que você dedica àquilo que você quer, a forma como você dedica àquilo que você quer, são os resultados, eles vão vir com o tempo. Uhum. Entende? Sim. Isso é muito importante. Os resultados são congruentes, né? Exato. Falando em contexto, Silveira, você até comentou que você queria trazer luz para isso. Contexto igual história. Como que você faz para criar a construção de contexto da história para ter essa análise mais segura e assertiva que te traz esse potencial payoff maior, essa simetria de risco-retorno positivo? Certo. A sua taxa de acerto não é tão alta, mas essa simetria te deixa seguro e confiante para seguir a sua estratégia. E é assim, por exemplo, um trader é aquilo que eu costumo dizer, ele precisa só de duas coisas, contexto e gatilho. Se eu só tenho contexto, eu não opero, eu só fico olhando. Perfeito. Se eu só tenho gatilho, eu posso operar, mas vou tomar muito stop. Muito bom. Então, o contexto, ele é assim, ele é o principal, porque sem ele não dá. Sem ele, se você só tiver gatilho, é como eu disse, você vai clicar, mas você vai tomar muito stop. Só que com o contexto alinhado com o gatilho, você vai aumentar a assertividade daquilo dar certo, e esse mesmo contexto, ele vai aumentar esse payoff. Tá. Por quê? Porque contexto, eu costumo dizer que a gente busca num tempo gráfico da categoria micro ou macro. Ou micro não, mediana ou macro. Ou macro. Então, contexto mediana ou macro. O que é uma categoria mediana? Vamos lá. 1 hora, 4 horas e 12 horas. Tá. Isso é uma categoria que está no meio, entre o macro e o micro. Então, é uma faixa, é um range de horário que está entre o micro e o macro. Por isso eu chamo de mediana. Macro você considera diário, semanal, macro mensal? Eu considero diário, semanal e mensal. Esses são os 3 principais times. Tá. Então, o contexto, a história que o preço está me contando, que você pode utilizar a técnica que você quiser, você vai encontrar do tempo gráfico de 1 hora para cima. Isso depende muito do mercado também. Perfeito. Então, contexto eu vou buscar no mediana, no tempo gráfico mediano ou macro. E o gatilho a favor do meu contexto, que eu busco no mediano e no macro, eu vou buscar na categoria micro, certo? Então, o que é a categoria micro? 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos. Só que isso também depende do mercado. Porque, como eu disse, mini índice é muito volátil, Forex e cripto tem outra particularidade. Então, isso também veio com o tempo. Né? Não está escrito num livro, nós vamos operar no mini índice em tal horário, gatilho.
né? Não dá. Então, com o tempo, por isso a familiaridade, né? Então, como eu, Silveira, busco o meu contexto? Eu utilizo muito de Elliott até hoje, sempre vou utilizar. Elliott é a bússola do trader. Ele te dá o próximo passo. Tá. Quando eu digo o próximo passo, não é que eu tenho bola de cristal. Eu vou utilizar Elliott com outros fatores, óbvio. Isso é sem dúvidas. Eu não uso Elliott sozinho para contextualizar uma região. Mas Elliott me dá muito um norte de tipo assim, o preço vai cair até aqui. Por quê? Porque se é uma onda 2, por exemplo, a onda 2 busca tal retração característica de Fibo. Tá. Então a onda 2 busca, por exemplo, é muito característico 61. Ou seja, se eu tenho uma região de grande contexto, olha a confluência, olha a história. Se eu tenho uma força na 61 que vai puxar o preço por ser uma onda 2, agora eu olho a esquerda do gráfico, porque o gráfico trabalha da esquerda para a direita. Então eu olho a esquerda do gráfico e verifico essa estrutura, que no meu caso é a onda 1, né? Aqui nesse exemplo. Dentro dessa estrutura da onda 1, eu tenho uma região de contexto que está contextualizando, junto com a 61, que é a faixa característica da 2, por exemplo, um order block. Ou seja, as peças estão se encaixando. Legal. Aqui nesse ponto tem uma região contextual de compra. Porque quando o preço chegar aqui, ele tende a finalizar a onda 2 e agora jogar o preço para cima para vir uma onda 3, um novo impulso, uma nova tendência primária. Perfeito. Então, é uma confluência de fatores. Você vai juntando peças do quebra-cabeça. Isso mesmo. É a junção de várias coisas, não é só uma coisa. Eu uso muitas coisas. Captura de liquidez, estruturação de preço, muitas coisas. Muitas coisas mesmo. O que eu não uso é indicadores. Isso eu não uso. Tá. Mas o resto, eu faço a leitura realmente discricionária, que é utilizar de técnicas para descrever o que já aconteceu, entender o que está acontecendo e então prever o próximo passo. Então, você usa preço e Fibo, só. Então, eu uso preço e ferramentas. Por exemplo, volume profile, que é uma ferramenta. Tá. Retração de Fibonacci, que é uma ferramenta. Então, eu uso ferramentas a meu favor. Tá. Eu não uso indicadores, que é aquele que a gente plota no gráfico, Indicador né? técnico, sim. Volume financeiro, RSI. Média, etc. Apesar de que eu sei fazer a leitura, ensino sobre isso, porque para um iniciante é muito importante isso. Porque ele não consegue ver o que eu vejo a olho nu. Assim, só olhando o preço. Então, possível reversão, RSI, força de movimento, volume financeiro, né? Legal. Então, indicadores apontam isso pra gente de uma forma muito mais fácil, calculada. Então, eu hoje não preciso disso, mas um dia eu precisei, né? Legal. Então, hoje eu utilizo muito de preço e ferramentas para contextualizar uma entrada. E aí, nesse mesmo exemplo, chegou nessa região, em um tempo gráfico contextual, 4 horas, né, que eu falei, acima de 1 hora. 1 hora, 4 horas, 15, 12 horas. 12 horas eu utilizo bastante. Diário, semanal ou mensal, depende da modalidade, mas eu considero esses times. Chegou ali, eu aí sim diminuo o tempo gráfico e busco o meu gatilho de entrada, que poderia ser qualquer um. Por exemplo, para a pessoa tratar da ansiedade, ela poderia buscar um outro tipo de gatilho, porque nem sempre acontece o alinhamento de fluxo, entende? Então o alinhamento de fluxo é para mim, que preciso tratar o medo. Tá. Mas para você que tem que tratar, por exemplo, a ansiedade, talvez você se sinta mais confortável em clicar mais. Então vai, tipo assim, clicar mais não que nem maluco, mas assim, clicar mais porque dá mais trades. Tá. É isso que eu quero dizer. Então dá mais oportunidades com esse tipo de gatilho. Com qual gatilho, por exemplo? Absorção na zona, né? Com engolfo na zona. Tipo, então, tocou na região, engolfou na zona. Pronto, é o meu gatilho. Legal. Para uma pessoa que é ansiosa, que quer clicar, talvez esse seja o caminho. Boa. Entende? Então, a pessoa ela tem que, com o tempo, com os meses, com as semanas de estudo, ela tem que ir se enxergando. Eu tenho mais ansiedade, por exemplo, a ansiedade é uma coisa que eu não sofro. Não sofro de ansiedade. Eu não quero clicar demais, eu não tenho isso. Pra mim deu, pra mim não deu. Isso sempre foi, tá? Até hoje eu tenho outras fontes de renda, então isso me dá muito conforto. Então se der, deu, e se não der, não deu, beleza. Mas pra mim hoje é fácil. Mas um tempo não foi. Sim. Só que isso desde o começo, eu tinha isso em mente, que eu não tenho essa vontade de clicar. Eu só queria entender o que era ali. É ali o meu momento? Porque o meu medo de falar assim, puta, errei, era muito maior do que a minha ansiedade. Sim. Então eu só queria, eu vou clicar só quando tiver alinhado. E não é pra estar perfeito, porque estar alinhado não é estar perfeito. Às vezes a pessoa quer a entrada perfeita, bota na balança, né? Sim. Então eu quero entrar comprado por quê? Porque tem 5 fatores me apontando essa compra e só 2 apontando que não, talvez não. Então você pode comprar, porque tá tudo ok. Nem sempre o mercado vai estar totalmente que nenhum. Você pode até criar assim uma escala de decisão.
onde você tem, por exemplo, 10 filtros, um exemplo. Certo. E aí, conforme for acontecendo esses filtros, vai aumentando o teu score de probabilidade daquele trade dar bom. Eu tenho muito isso, filtro de entrada e filtro de não entrada. Quando eu não vou fazer isso, Boa. entende? Um exemplo é operar contra a captura da máxima ou a mínima do dia. Isso quem já me acompanha já sabe. Tipo assim, eu costumo vender após pegar a máxima do dia, com um contexto geral, né? E comprar após pegar a mínima do dia. Eu não gosto muito de vender ou comprar nesse range, que eu chamo de daily range, que é um range diário, né? Onde eu tenho a máxima do dia ali sem ser capturada. Porque eu sei que o preço vai capturar. Bacana. Entendeu? Então, assim, você busca extremos e evita o miolo. Basicamente isso. Legal. Exatamente. Muito bom. Silveirinha, o papo tá muito bom, mas a gente precisa partir pros finalmente. Vamos. Fazer o quê, né? Escreve assim, ó. Ó. Exato. Se você pudesse... Vou melhorar minha pergunta. Se aquela garota, a Maria, que começou com R$500, pudesse sentar hoje, na frente da Silveira, da mulher que você se tornou, que tá aqui na minha frente agora. Certo. E pudesse conversar com você, o que você falaria pra Maria que começou com R$500 hoje? E o que ela falaria pra você? Eu hoje falaria pra aquela parabéns. Porque não é fácil. Dá vontade de desistir muitas vezes. São muitos fatores que talvez a gente não consiga colocar em palavras. Silveira, por que você não desistiu? Eu não desisti, talvez, por ser assim como eu sou. Por não querer. Por não querer falar assim, não deu certo. Entende? Eu acho que eu não desisto de nada na minha vida por conta disso. Eu sempre quero fazer dar certo. E assim, não é pelas pessoas, é por mim. Eu quero eu ter controle, entende? Eu falar assim, eu fiz acontecer, eu falei que eu faria. Alguém um dia falou pra você que você não iria conseguir? Não sei, talvez. Deu certo. Deu, por isso eu falaria parabéns. Olha onde eu tô, né? Muito bom. E isso eu vi, essas coisas das pessoas desacreditarem, isso vem mais do conhecido do que do desconhecido. Sim. Porque o desconhecido acredita muito mais do que as pessoas que conhecem. Sim. E nesse meio tempo, muitas pessoas, eu perdi muitas pessoas, entende? Porque para que você seja constante em algo, você tem que abrir mão de muitas coisas. E tem muitas pessoas que não conseguem seguir essa mesma linha de raciocínio que você. Sim. Então, eu diria parabéns, porque eu cheguei aqui e não foi fácil, mas eu consegui. E o que ela falaria pra você? Não você desista. Acredita? Muito bom. Não desista, porque chegar é bom demais. E olha que eu não cheguei onde eu gostaria, mas chegar é muito bom. Qual foi a maior conquista que o trade te deu hoje? Até esse momento. A maior conquista? Liberdade. Liberdade, acho. E o que é liberdade? Estabilidade. Estabilidade, liberdade. Dizer sim quando você quer dizer sim, dizer não quando você quer dizer não. Tempo. Eu sofri muito com o tempo, pra mim mesma. Então, acho que vale a pena lutar por aquilo que vai te transformar. E o trade me transformou. O mercado, na verdade, não o trade. O mercado. Porque hoje eu me tornei uma das maiores referências gráficas. E isso é muito lindo. É muito lindo mesmo. Isso me traz orgulho. É a palavra. Sensacional. Eu recebo muitas mensagens todo dia. Muitas. São centenas. Você não tem ideia. E saber que eu fiz isso é valioso. E é isso que eu quero seguir.
é isso que eu quero ser. Eu quero ser exatamente isso que eu conquistei hoje. Deu certo. Obrigada. Deu certo. Foi muito bom estar aqui com você. Eu digo mesmo. E você, curtiu? Comenta aí. Mas não acabou. Não acabou ainda não, tá? Ai, Jesus, só o Guilherme vai fazer chorar em rede nacional. Maluco. Você gosta de ler? Você gosta de filme, de série? Eu gosto muito de série, gosto muito de filme. Mas eu sou aquela pessoa que eu não gosto de assistir ou fazer, quando é meu momento de lazer, nada que remete a uma coisa muito profissional. Tá. Porque eu passo, como eu falei, muitas horas do meu dia na frente do gráfico. Eu vivo trabalhando, eu vivo para isso, eu trabalho demais. E assim, não é uma coisa, eu falo trabalho demais, não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Eu vivo isso e eu gosto disso. Essa é a minha realidade, é o que eu faço de melhor. E nesse momento eu vejo a melhor Silveira, a melhor Maria, entendeu? Então, quando eu falo assim, tá, mas eu mereço um tempinho só, sabe? Tá. Pra dar uma relaxada, eu gosto de assistir e ver coisas que me distraiam, que me tire dessa autoconcentração assim o tempo todo. Tá. Entendi. Então, na verdade, eu não tenho uma série pra indicar assim nesse nicho, porque eu gosto muito de assistir série leve. Stranger Things. Sabe? Aquela coisa assim, bem tranquila. Entendi. É uma coisa que... Bem tranquila, tipo assim, The Boys, né? que me tira da realidade. Eu não gosto muito de coisa de guerra, essas coisas que me deixam muito... Eu sou uma pessoa muito positiva. Vamos marcar um parte 2, cara. Boa. Vamos marcar um parte 2, que eu tenho muita coisa pra falar. Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu não gosto muito do pessimismo ou das coisas ruins. Tá. Eu gosto sempre de regar minha vida com coisas boas, sabe? Eu só, geralmente, né? Tem dias estressantes, mas eu geralmente tô falando coisas boas de mim mesma e das pessoas. Então, eu não... Quando eu relaxo, eu quero uma coisa bem... Curtir, relaxar. De leve. Sair do contexto do dia a dia. E livro? Tem algum livro, sem ser livro de mercado, que você fala assim, caraca, esse livro... Olha, um livro que eu quero indicar aqui, do Napoleão Hill. Um livro excepcional, porque pertence à minha realidade. Tá. Talvez tem gente que não sente esse medo todo, mas é um livro muito bom, que é Mais Esperto que o Diabo. Muito bom. Esse título, esse nome é muito agressivo. Tem pessoas que não compram esse livro, não querem ler esse livro por conta desse nome. Que tem alguma coisa a ver com religião, quando na verdade não tem, tá? E é um livro que virou minha chave referente ao medo. Virou, assim, total, entende? Ele é uma crítica direta ao medo. Medo, limitações. E a minha maior limitação, é o medo. Então, se eu puder recomendar para as pessoas que estão me assistindo, leiam esse livro, porque não tenham preconceito com esse nome. É uma entrevista onde o autor entrevista o diabo, né? Sim. Então ele faz metáforas diretamente ligadas ao medo e faz você enxergar como você é capaz, mas que você não faz, porque o medo tá te segurando o tempo todo. E sabe o que é legal desse livro? Fica até uma pulguinha atrás da orelha. Leia e você vai perceber que talvez ele não entrevistou diretamente. Talvez ele estava conversando com esse lado sombrio da própria mente dele. Enfim. É só uma dica. Só uma dica. Só uma dica. Muito bom. Você leu então também, né? Sim. Livraço. Legal. Livraço. Exatamente, porque a nossa mente, ela polui demais o ambiente, né? A mente mente. A mente é terrível, cara. Você tem que estar sempre... É a nossa maior parceira e a nossa maior inimiga, dependendo da forma que a gente lida com ela. Exato. Silveira, foi muito bom, viu? Muito bom, Curti demais. Olha, é como eu falei, cheguei aqui falando e vou sair falando. Eu não me abro pra ninguém, cara. Eu não converso sobre essas coisas. Sobre quem foi, sobre quem eu sou, só com a produção. Que legal. O meu mundo é eu e ela. Então, chegar aqui e falar... Eu fico muito honrado por isso, viu? Fico muito grato, honrado por isso. Gratidão pela confiança, pelo carinho. Gratidão tenho demais pelo convite. Tamo aí. Que isso. Eu tenho certeza que abrir o seu coração ajudou muitas pessoas. Esses dias aconteceu até uma situação de um princípio de incêndio em casa. E graças a Deus a gente estava para sair de casa e não saímos. E ainda bem
que eu tinha um extintor em casa, a gente conseguiu conter o fogo rápido, mas o pior poderia ter acontecido. E aí eu não compartilho muito coisas bem particulares, eu também sabe? não tenho esse hábito. Só que eu senti de compartilhar. Eu falei, cara, eu não vou negligenciar a voz do meu sexto sentido. Eu tenho escutado muito ela ultimamente, e eu senti de compartilhar, eu compartilhei, e eu recebi vários relatos, vários feedbacks, as pessoas falando, pô, obrigado, cara, essa mensagem me ajudou no momento de vida meu, assim assado. Foi muito legal. Então, eu acredito que a gente precisa abrir mais o coração e compartilhar um pouco mais da nossa vulnerabilidade, muitas vezes. Porque tem pessoas, às vezes a gente pensa assim, que o que a gente vai falar não vai fazer diferença nenhuma na vida de alguém, né? Mas às vezes era isso. Era isso que ela precisava ouvir naquele momento. Muito bom. Bom demais! Tamo junto demais. Senhoras e senhores, com vocês, Maria Silveira. E aproveita, assim, pra gente já finalizar. Compartilha com a turma aí como que eles conseguem te achar na internet, Instagram, YouTube e tudo mais. Certo. Então, primeiro, desculpa pelo chororô, né? Não tem que desculpa, não. Meu Deus, como chora, né, essa Silveira? Você viu? A Silveira chora, não faz só Mapa piada, Mental, não. como eu disse lá no começo, é o programa com o maior índice de choro do Gamecast. Aí. Não, então vamos lá. Pra você me encontrar no Instagram é _SilveiraTrader. Vai aparecer em algum lugar? Vai aparecer. Boa, O Will, que é o nosso mágico aí, vai colocar. _SilveiraTrader. É até importante lembrar para cuidar com os fakes, tá? Porque nós que trabalhamos com a internet sabemos que existem centenas. Tem alguns por aí. Então, _SilveiraTrader é o Instagram. O YouTube você encontra, é só digitar o tema que você quiser sobre as coisas que eu falei aqui, ou sobre alguma coisa que você já me ouviu falar, ou alguma coisa que você queira saber, talvez a Silveira já tenha falado no canal. Então lá no YouTube, né, aqui no YouTube, você digita o tema Silveira. Pronto, já vai aparecer vários conteúdos da Silveira lá. Silveira Trader no YouTube. Faço live, né? De quarta-feira às 10 horas da manhã, domingo às 19 horas, toda semana, 2 vezes na semana. Toda semana vídeo novo, muito conteúdo para agregar pra galera. E estamos entrando agora com essa parte também um pouco mental aí no canal, porque como eu disse, eu não falo muito sobre isso, mas talvez seja importante falar. Com certeza, com né? certeza. Então, muito legal, se você quiser aprender, evoluir, estou à sua disposição para te ensinar sobre SMC, Wyckoff, Elliott, contextualização de mercado, gatilhos, e o pau quebra aqui, não tem preguiça não. Vamos que vamos. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Tamo junto, obrigada. Sucesso sempre. Obrigada. Esse foi mais um programa do Mapa Mental, um caminho sem volta, já sabe. Aperta no curtir, compartilha, passa a mensagem adiante, se inscreva no canal e deixa o seu comentário compartilhando com a gente o que você aprendeu. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu! Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil.